quartos e 4 suítes. Segunda-feira, 26 de maio de 2025. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas em razão da frente fria que vai derrubar as temperaturas na região centro-sul do Brasil nesta semana. Os avisos valem para o período entre quarta e sexta-feira. Segundo a previsão do órgão, 12 estados serão atingidos. As cidades de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande vão registrar mínimas abaixo de 10 graus. O fenômeno deve permanecer até os primeiros dias de junho. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o objetivo da PEC da Segurança Pública é criar um sistema único para integrar as forças do país. Ele garantiu que não deseja retirar a autonomia das equipes locais. As declarações foram dadas durante um seminário em São Paulo, com a presença de autoridades dos 3 poderes. Lewandowski participou da reunião de forma remota. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, também esteve no evento. Ele elogiou a iniciativa do governo federal e a classificou como uma oportunidade de reestruturação profunda. Motta pediu que os parlamentares analisem o texto levando em conta o interesse da população e sem influência ideológica. E a Anatel apreendeu mais de 1.400 produtos irregulares em depósitos do Mercado Livre e da Amazon numa operação contra a pirataria de aparelhos eletrônicos. Os dispositivos foram encontrados em São Paulo, Santa Catarina e na Bahia. Entre os produtos apreendidos estão drones sem homologação. As informações constam num balanço parcial divulgado pela agência. A Shopee também é alvo da ação, mas ainda não há informações sobre a existência de produtos irregulares em depósitos da empresa. A operação vai continuar amanhã. No horário de Brasília, 7h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Guarani, Figueirense. Apresentação Júlio Nascimento. São 7h04. Grande abraço para você ligado aqui em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma cobertura da Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, às 7h30, direto do Brinco de Ouro, tem Guarani e Figueirense com a narração de Carlos Cabela, comentários de Cailão de Freitas e as reportagens com Adriano Almeida. É o timaço da CBN entrando em campo com todas as emoções do futebol. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani e Figueirense. Esse é o jogo, Estádio Brinco de Ouro da Princesa Nossa Taba, nessa segundona, 26 de maio de 2025. É o encerramento da 7ª rodada da Série C. E 2 times que estão em situação desesperadora. O Guarani é o 19º, conhecido também como vice-lanterna, tem apenas 4 pontos. O Figueirense é o 17º, é o time que abre a zona de rebaixamento.
O empate não serve para nenhum deles. Só a vitória interessa a partir de agora para que os dois times consigam aí deixar essa zona incômoda a degola depois da 7ª rodada. Figueirense, Guarani, Guarani e Figueirense, o mando no Bugre. O Figueira é o visitante, 21º encontro entre os dois times. No histórico, 8 vitórias para o Guarani, 9 empates, apenas 3 vitórias do Figueirense. O Guarani com retrospecto, um histórico muito positivo diante dos catarinenses. Vamos então fazer contato com o Brincão, girando aqui para a CBN enquanto a bola não rola, trazendo os primeiros destaques do Bugrão. No vestiário mandante, quem tem as primeiras do Guarani é a repórter Adriana Almeida. Grande abraço, boa noite pra você, Adri. Boa noite, Júlio. Forte abraço pra você e pros ouvintes da CBN. E eu começo o meu destaque já de uma maneira não muito agradável, porque o torcedor do Guarani tá na bronca. Os jogadores do Guarani aqui no cantinho, perto da saída do túnel, naquela fase final de aquecimento. E pelo menos uma dúzia dos torcedores mais bravos aqui. Muito bravos, com palavras de ordem. Porque, como você mesmo disse, né, Júlio Nascimento, esse é o jogo. O Guarani precisa demais fazer a 2ª vitória nesse Campeonato Brasileiro da Série C, porque o Marcelo Fernandes já vai para o 4º jogo no comando. Só venceu uma, perdeu outra, empatou outra. O Guarani é o penúltimo colocado. Só 4 pontos dos 18 disputados até o momento. 4º jogo do Marcelo Fernandes, 4ª escalação diferente. Dessa vez, Natan e Alan Santos vão ter que cumprir suspensão. Pablo Baianinho já no departamento médico. Tem agora a companhia de Anderson Leite e João Vitor, os dois detectados com lesão na coxa. Também não foram relacionados para o jogo. Mas temos novidades e eu fico otimista com essas novidades, Júlio. Rafael Bilu e Caio Melo estão recuperados e assumem de novo o posto de titulares. Clima de tensão nos lados do Brinco de Ouro, e não é pra menos, né? Se a gente pega o recorte desde abril, quando começou a Série B, abril do ano passado, quando começou a Série B do Campeonato Brasileiro até hoje, maio de 2025, o Guarani, de 44 rodadas disputadas entre Série B e Série C, ou seja, competições nacionais, 44 rodadas ao todo. Em 42 dessas rodadas, o Guarani integrou a zona de rebaixamento. Então é uma preocupação que é real. O torcedor do Guarani está cansado, está preocupado e não quer ver o time na zona de rebaixamento por mais tempo. Até o momento, 6 jogos, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. O Guarani marcou 4 vezes, tomou 8 gols, saldo de -4. 3 de diferença para o Itabaiana, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E esse Figueirense, que é comandado por um técnico que fez parte também, tem culpa também, da campanha desastrosa de 2024, certo, Adriano Almeida? Certo, Júlio Nascimento. Você com estatísticas sempre muito bem apuradas, né? 42 rodadas na zona de 44 é coisa terrível mesmo. Quem também participou dessa estatística foi Pintado, técnico que hoje defende as cores do Figueirense, esteve no Brinco de Ouro no ano passado. E esse Pintado do Figueirense conseguiu a primeira vitória da Série C na última rodada. O time também só conseguiu uma vitória até agora no campeonato. Venceu o Ituano em Florianópolis por 2-0. Por isso ganhou um fôlego. Até então o Figueira era a lanterna da Série C. Não conseguiu ainda sair da zona de rebaixamento. Está uma posição ali de sair. Se vencer hoje, deixa o Z4 da competição e vem aí, obviamente, tentando embalar nesse brasileiro da Série C. Figueirense, que é um dos times mais tradicionais nessa divisão. O goleiro Fabrício está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E a grande novidade hoje é o outro goleiro, Igor Gabriel, que faz a sua estreia com a camisa do time de Florianópolis. Meia, camisa 10, Gabriel Santiago, está retornando de suspensão, mas por opção do Pintado, fica no banco de reservas. Exatamente, o Furacão Catarinense, 6 jogos, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, marcou 9 vezes, sofreu 10 gols, saldo de -1, 2 pontos de diferença para o Itabaiana. Então, em caso de vitória, o Figueirense deixa a zona de rebaixamento nesta segundona. Vamos para a cabine da CBN para comentar tudo de Guarani e Figueirense. Ele traz o primeiro destaque enquanto a bola não rola. Boa noite para você, Carlão de Freitas. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor do Guarani. Realmente números tristes, né? Números vergonhosos. Números que não combinam com uma história tão maravilhosa como é a do Guarani.
Mas futebol é momento e infelizmente esse é o momento do Guarani. Tem que encarar este jogo com muita responsabilidade, como uma final de campeonato. Vale muito hoje a vitória sobre a equipe de Santa Catarina, que é treinada pelo técnico Pintado, que também tem culpa no cartório do rebaixamento do ano passado. E me lembrava Cabelo aqui. Pintado caiu com água santa no último Paulistão, Julião. É possível um negócio desse? Nossa. Então realmente o professor Pintado não vive um bom momento, apesar do Figueirense em ascensão depois da vitória sobre o Ituano, mas o Guarani não tem nada a ver com isso, né? Tem que vencer o jogo hoje, pegar uma outra rota, uma rota de tranquilidade, uma rota de vitórias dentro da Série C, para quem sabe mais tarde, daqui a algumas rodadas, pensar numa outra situação, quem sabe classificação à próxima fase. Ainda dá tempo, mas precisa começar por hoje. Esse é Carlão de Freitas trazendo o primeiro destaque. A gente segue na cabine da CBN, até porque hoje, como eu disse, o empate não interessa nem pro Guarani nem pro Figueirense. Então a minha expectativa, mesmo sendo dois times neste momento de zona de rebaixamento, mas vamos lembrar, estamos falando dos mais tradicionais, entre os mais tradicionais times presentes na divisão. Figueirense e Guarani, por muitos anos, estiveram na elite do Campeonato Brasileiro. O Figueirense por muito tempo lutou por títulos estaduais em Santa Catarina. O Guarani, nós sabemos que é o único campeão brasileiro do interior, então são duas camisas conhecidas dentro da Série C e por isso a nossa expectativa é de gol, ou melhor, de Ziriguidum. Quem vai trazer todas as emoções na CBN de Guarani e Figueirense é ele. Tudo bem, Cabela? Boa noite pra você. Boa noite pra você também, Júlio. Boa noite a todos que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas. É uma noite que a gente vai esperar que o jogo, eu comentei, vai ser um jogo daqueles, né? Tomara que não, porque como você disse, Julião, o empate não interessa pra nenhum dos dois. Quem sabe com isso a gente tem aquele jogo, tecnicamente se não foi legal, mas aquele jogo corrido, gostoso de ver pela intensidade das equipes. Isso é bacana. Agora, que as duas equipes estão numa draga danada, tanto o Guarani como a equipe do Figueirense ainda que vem de um respiro aí, mas mesmo assim tá na zona de rebaixamento, precisa vencer hoje aqui o Guarani. E o Guarani jogando em casa, tem que mandar no jogo, tem que sair vencedor nessa noite aqui, que é uma noite agradável, 21 graus, torcedor ainda fora do estádio, não sei se tem muita gente lá fora, mas o torcedor do Figueirense está presente aqui no Brinco de Ouro, meu caro Júlio. Maravilha, Carlos Cabela. É a Série C, 7ª rodada, além de Guarani e Figueirense, a bola rola daqui a pouco, em 17 minutos. Central da Bola. Para Brusque e São Bernardo, o jogo que vai encerrar ao lado do Bugre esta rodada, que começou lá no sábado, com a vitória da Ponte contra o Náutico fora de casa, resultado importante que mantém a Macaca na liderança. CSA e Confiança empataram 0-0, Itabaiana venceu Caxias por 2-1 e deixou a zona de rebaixamento justamente ultrapassando o Figueirense. Londrina empatou com a ABC 1-1, o Botafogo da Paraíba venceu o Retrô 1-0, Ituano e Floresta 0-0, Ipiranga venceu o Tombense por 1-0, Anápolis e Maringá 1-1. Ponte com 16, Londrina 13, Caxias 12, Maringá 12, Brusque, São Bernardo e Ituano com 11, Ipiranga com 10. São estes, por enquanto, os times que estão no G8, a zona de classificação, a próxima fase. O Itabaiana com 7 é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem neste momento Figueirense e Anápolis com 5, Guarani e Confiança com 4 pontos. É a Série C depois de 7 rodadas. Daqui a pouco a gente volta com o Central da Bola, trazendo mais e mais informações. Seleção brasileira, o bicho tá pegando no Corinthians também, tem muita coisa importante. Só estamos começando, 7h14. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Guarani e Figueirense. Futebol Globo CBN. Já imaginou viver onde cada detalhe foi pensado em quem valoriza o extraordinário? Casa Arborais Alta Vista, uma experiência inédita de conforto, exclusividade e qualidade de vida. Condomínio fechado com casas de alto padrão inteligente e uma área de lazer incomparável. Piscina com spa, deck molhado e o privilégio de um paraíso particular. Acesse casaarborais.com.br e viva além das expectativas. Trânsito. Chega mais, Mário Quintino, boa noite pra você.
Fala, Júlio. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Já na espera, então, pela partida do Guarani contra o Figueirense, tem bloqueios na região do estádio Brinco de Ouro da Princesa, trechos da Avenida Guarani, também de outras vias da região. Esses bloqueios devem seguir até às 10 da noite e também movimentação intensa para quem chega ao estádio pela Princesa do Oeste. Atenção aí pela região. Falando também, Júlio, da Monte Castelo, por enquanto, sem maiores dificuldades, tanto em direção para você que vai no sentido da Abolição, quanto na chegada para a Princesa do Oeste. Júlio. Obrigado, Mário. Agora 7h15. Para sua obra não parar, conte com a Obra Max. Na Obra Max é mais fácil, rápido e muito mais barato. Avenida Irmã Maria Felicíssima 201, Rodovia do Açúcar em Piracicaba. Obra Max. Onde a cidade se eleva e o jeito de morar também. Avenida 105, o primeiro residencial do Casa Figueira. Apartamentos de 154 a 263 metros quadrados. Assinado por arquitetos premiados. Jardins entráveis com 48 espécies nativas. Visite o decorado em frente ao Iguatemi Campinas. Avenida 105, sofisticado e autoral em todos os sentidos. Realização e incorporação Building. Futebol Globo CBN. Estradas. Oferecimento Avenida 105, novo residencial integrado ao Iguatemi Campinas. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Mário Quintino tá de volta com informações das estradas. Mário. Vamos lá então, Júlio, trazendo informação para o nosso ouvinte que segue na Santos Dumont. A movimentação ainda é maior para você que vai em direção de Viracopos e também de Indaiatuba, e já na chegada a Campinas, acesso para Prestes Maia, já não tem ponto de parada, mas atenção pela movimentação ainda intensa. Falando também do anel viário Magalhães Teixeira, movimentação maior nos dois sentidos à altura do Trevo de Valinhos, mas também já são boas as condições, assim como pela Francisco von Zuben, tanto em direção de Valinhos, quanto para quem vai no sentido do São Gabriel, em Campinas. Júlio. Obrigado, Mário Quintino. Volta na programação da CBN, 7h17. BV, o banco do crédito para todas as suas versões. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Figueirense. Enquanto a bola não rola. Estamos de volta, 7h18. Enquanto a bola não rola, com trabalhos técnicos de Marcelo Abreu, Naldo Araújo, que não é o Beni, também na técnica de externa no estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco eu volto com a Adriana com mais informações do Guarani e também do Figueirense. Mas atenção, torcida corintiana, hein? Tem bomba diretamente do Parque São Jorge. Augusto Melo renuncia ao cargo de presidente do Corinthians. Não é mais presidente do Corinthians, Augusto Melo. Haveria uma votação às 8 horas da noite, justamente para que se fosse determinado caso de impeachment ou não. Ele reconheceu a derrota na votação e antecipou o movimento. Renuncia à presidência do Corinthians e, é claro, uma jogada da parte dele inteligente, porque ele evita a perda dos direitos políticos. Mas fato é que Augusto Melo não é mais presidente do Corinthians. Agora o Conselho do Timão tem 30 dias para convocar novas eleições. Bomba atrás de bomba lá no Corinthians. E é claro, hoje tivemos um dia histórico pro Brasil, porque pela primeira vez Carlo Ancelotti. Brasil! Não é Carlos Ancelotti, não, é Carlo Ancelotti. Convocou a seleção brasileira pela primeira vez. Goleiros: Alisson, do Liverpool; Bento, do Al Nassr e Hugo Souza, do Corinthians. Defensores: Alexandro, do Flamengo; Alexandro Ribeiro, do Lille; Beraldo, do PSG; Carlos Augusto, da Inter de Milão; Danilo, do Flamengo; Léo Ortiz, do Flamengo; Wesley, do Flamengo; Marquinhos, do PSG e Wanderson, do Mônaco. Meio-campistas: Andréas Pereira, do Fulham; Andrei Santos, do Strasbourg; Bruno Guimarães, do Newcastle;
Casimiro, do Manchester United, Ederson, da Atalanta e Gerson, do Flamengo. E os atacantes, Antony, do Betis, Esteval, como disse o Ancelotti, o Estevam, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Wolverhampton / Manchester United, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Vini Júnior, do Real Madrid. Brasil joga contra o Equador dia 5 em Guayaquil e contra o Paraguai dia 10 em São Paulo, eliminatórias da Copa do Mundo. Mas vamos voltar para a Série C, vamos voltar para o Brinco de Ouro, trazendo mais informações. Adriano Almeida, como é que tá a movimentação no Brinco de Ouro, hein? Você falou agora que tinha alguns torcedores bravos aí, né, reclamando com os jogadores, mas e no geral, como é que tá o Brincão, faltando 10 minutos para começar o jogo? Olha, Júlio, para começar, o tobogã segue com portões fechados, né? Então a gente tem uma limitação maior, mas não que isso também dê a impressão de que o Brinco esteja com muitos torcedores, não. Eu diria que abaixo do tobogã aí a gente não tem nem metade da lotação. No momento em que os jogadores do Guarani entram em campo e você perguntava sobre o clima e todo mundo aplaudindo, mas aquela turminha que fica perto aqui do túnel do Guarani continua cornetando bastante e acho que vai ser assim se o time começar incerto nesse comecinho aí do duelo contra o Figueirense. Carlão, hoje a vitória é inegociável pro Guarani, né? Porque é um confronto direto, o Guarani tem um adversário que tá na mesma situação emocional e joga dentro de casa, Carlão de Freitas. É verdade, a pressão é grande, os jogadores sabem disso e eles vão ter que conviver, né, com esse tipo de posicionamento por parte da torcida. A torcida tem razão, né? A torcida do Guarani está muito triste com o que tem acontecido. Você citou os números aí, números terríveis, né? Números que não combinam com a história. Então o torcedor tá pé da vida e por isso vem a campo para reclamar. Mas hoje, infelizmente, até eu vou pedir paciência pro torcedor, pelo menos nos 90 minutos, porque é um jogo difícil, um jogo duro e, como você disse, é um jogo inegociável, meu caro Júlio Nascimento. É isso aí, um abraço pro Bernardes Meriz, hein? Tá na audiência da CBN, grande B. Figuraça, filho de Heitor Esmeriz, o nosso editor do GE. Globo. Adriano Almeida, os times estão no papel, no celular, no tablet. Sim. Diferente, né? Hoje, antigamente era o papel, né? O papel. Hoje é tudo no tablet, tem tudo impresso. Podemos escalar Guarani Figueirense, Adriano Almeida? Com certeza, Júlio Nascimento. Aumente o volume do rádio, porque vem aí a ficha técnica do jogo. Futebol, vamos CBN. Guarani. É o bugre do técnico Marcelo Fernandes em campo com 1, Andrei, 2, Lucas Justen, 3, Rafael, 4, Léo Coutro e meia dúzia Emerson, 5, Matheus Sarará, 8, Giovani, 10, Caio Melo, 7, Luiz Miguel, 11, Rafael Bilu e 9, Denis Júnior. Repeteco do bugre, 1, Andrei, 2, Justen, 3, Rafael, 4, Coutro e meia dúzia Emerson. 5, Sarará, 8, Giovani, 10, Caio Melo, 7, Luiz Miguel, 11, Bilu e 9, Denis Júnior. No banco, 12, Fred, 13, Lucas Rafael, 14, Titi, 15, Vinícius Iuge, 16, Caio Christian, 17, Lucas Martins, 18, Samuel, 19, Raí Nascimento, 20, Isaac, 21, Michael e 23, Cristiano. Hoje sempre Guarani. Figueirense. Avante Figueirense, na frente Furacão. É o Figueira do técnico Pintado que manda a campo. 52, Igor Gabriel. 92, Yuri. 37, Lucas Dias. 4, Líger e 22, Leonan. 33, Johnny Douglas. 35, Flávio. 8, João Lucas. 7, Nicolas. 90, Felipe Augusto. E 11, Marlisson. Repeteco do Figueirense, 52, Igor Gabriel, 92, Yuri, 37, Lucas, 4, Lígia, 22, Leonan, 33, Johnny, 35, Flávio, 8, João Lucas, 7, Nicolas, 90, Felipe Augusto e 11, Marlisson. No banco, 23, Antônio, meia dúzia, Samuel, 10, Gabriel Santiago, 17, Wellington Nem, 19, Mike, 28, Rafinha Potiguar, 43, Roger Felipe, 77, Renan e 79, Rei Fit. A arbitragem do jogo. É toda cearense o trio de arbitragem, Raimundo Rodrigues,
de Oliveira é o dono do apito. Eleutério Felipe Marques Júnior, assistente 1. E o assistente 2 é o Yuri Rodrigues Cunha. Quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. O comentário do jogo. Carlão de Freitas. Ok, Júlio, a sorte está lançada, como você disse, é um jogo inegociável. E o Guarani tem que pensar assim, um jogo gigante, sim, de duas equipes que antes de começar o Campeonato Brasileiro da Série C, nós não apostaríamos que elas estivessem nesta situação em plena 7ª rodada. Eu acho que o lugar do Guarani, o lugar do Figueirense também é brigar lá em cima, pela tradição, muito mais o Guarani, por ser um campeão brasileiro, por ser um clube de destaque em âmbito nacional, e o Figueirense por ser um grande do estado, né, de Santa Catarina. Mas fazer o quê? Infelizmente as duas equipes não se prepararam adequadamente e hoje estão vivendo essa situação. Mas o problema nosso é o Guarani, a gente percebe já algumas mudanças, né? Comentava com o Cabelo aqui, Julião, como o Anderson Leite não consegue, né, se firmar, não consegue ter uma regularidade, é um jogador importante, é uma liderança dentro desse elenco, mas a parte física, a questão física do Anderson Leite atrapalha muito, ele não tem sequência, se machuca muito e principalmente a lesão muscular que assombra este atleta. Sem Anderson Leite é um meio campo com Matheus Sarará, Giovani e Caio Melo. Me preocupa mais uma vez não ter um meia de criação. Carlão, mas vocês sempre falam do Isaac, Aí é verdade, a gente sempre fala do Isaac, que o Isaac não tem correspondido, ele perdeu posição e seria o cara, se ele assumisse essa responsabilidade, seria o cara da criação. Mas não adianta, até aqui ele não consegue mostrar o futebol que ele é capaz e que ele tem. Então vai o Caio Melo, que não é um meia de origem, não é um meia nato, mas é o cara que mais se aproxima, pelo menos, de um camisa 10 e por isso hoje ele veste esse manto sagrado que é a 10 do Guarani. E à frente o Luiz Miguel, que também é uma novidade, né? Um jogador que vai trabalhar pelos lados, junto com o Rafael Bilu e o cara da conclusão, o Denis Júnior. Muita concentração, muita paciência. Até disse pro torcedor do Guarani, muita paciência, porque vai ser um jogo de nervos à flor da pele e o Guarani vai ter que superar a catimba do Figueirense, claro, impor em campo, colocar em campo toda a qualidade técnica para vencer o jogo. E mais uma vez, Julião, pegar uma rota diferente dentro desta Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, hoje não dá mais para negociar com um resultado senão a vitória. Rapidamente, antes de passar aqui pro Cabela, o Augusto Melo ainda na coletiva esclareceu que ele deu a entender que ele estava renunciando, mas na verdade ele está reconhecendo a derrota na votação de daqui a pouco, mas não está renunciando porque isso iria impedir um recurso, né, uma liminar aí para tentar reverter o cenário. Ele disse que já sabe o resultado da votação e que certamente a oposição vai levar a melhor aí na votação de daqui a pouco, então ele está se despedindo do Corinthians, mas não renunciando, que vai até os últimos atos na justiça. Vamos então para Guarani e Figueirense, a partir de agora na CBN, vem ele! Legal, Julião. Aqui o minuto de silêncio sendo respeitado neste momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Bola vai rolar daqui a pouquinho para Guarani e Figueirense, jogão que você acompanha aqui no Sonzão da CBN. Pode participar com a gente, tá? 991869070, 991869070, o DDD 19 também pelo chat no YouTube. Você que está pelo YouTube, você pode participar conosco também. Saída de bola com a equipe do Figueirense. Bola foi colocada ali no centro do gramado, 1 minuto de silêncio sendo respeitado neste momento. Tá tudo pronto para o início da partida. Pinta o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Figueirense. Futebol, vamos CBN. Sai jogando a equipe do Figueira, tenta chegar no campo de ataque, no meio do caminho tem o corte que foi feito pelo Emerson, joga a bola pra fora, arremesso manual pro Figueirense no comecinho de jogo, aqui no Brinco de Ouro, 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Arremesso manual cobrado, sobe Caio Melo de cabeça pra fazer o corte, ela vai sobrando lá pela esquerda com o Luiz Miguel, a marcação forte sobre ele, faz a roubada de bola, trabalha no sistema defensivo ali com o Liger, ele já bota no campo de ataque, vem o Figueirense descendo ali pela intermediária com o Nicolas, vem na dividida a equipe do Bugre, na roubada de bola ela sobra com o Rafael Bilu, já bota pela direita, Justen se apresentou, preparou, cruzamento, vem bola pra área, desvio de cabeça pra fora do gol. Quando subia ali o Denis Júnior, ali pelo meio da área, ele foi pro cabeceio, mas resvalou na bola o zagueirão, à frente dele, Lucas Dias. E ele toca na bola esquisita, ela vai pra fora, mas desperdiça logo no primeiro minuto de jogo uma boa chance o Guarani, Adriana. Tentando mostrar quem é que quer a vitória e quem é que não vai negociar nada por aqui, né, Cabela? O cruzamento muito bom
Mas a hora que ela resvala no zagueiro, no Lucas Dias, o Denis Júnior não consegue mais ter o tempo da bola para finalizar com qualidade de cabeça. Olha o Figueirense agora. Vem pro campo de ataque o Figueirense, lançamento aqui pro lado esquerdo, evita a saída. A chegada ali, o Leonan evita a saída, volta, começa de novo a equipe do Figueirense. 1 minuto e 40 de bola rolando o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Bola tocada lá pela direita com o Lucas Dias. Grandalhão Lucas Dias, hein? Já toca na bola pro Yuri, recebeu lá do lado direito, volta a bola para começar de novo ali com o Liger. Recebeu o camisa número 4 da equipe do Figueirense. Ele busca o espaço de um lado, de outro, fez o toque com o Leonan. Lado esquerdo já bota no campo de ataque, vem Nicolas mais uma vez para fazer o domínio. Recua com o Leonan, que toca mais uma vez atrás com o Liger. Xerifão ali da equipe do Figueirense. Vem no ataque, vem trabalhando, vem chegando. O Marlisson, ele briga pela bola, mas comete falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani nesse comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. 0-0, 2 minutos passados deste primeiro tempo. Sai jogando errado o Guarani, rouba a bola, fica com ela o Felipe Augusto, já dominou, entrou na área, invadiu o cruzamento, o rasteiro, pega o goleiro. Andrei cai para fazer a defesa numa saída errada do sistema defensivo do Guarani, hein, Adriana? Por isso, Rafael Bilu aqui no ataque pede calma, porque a bola ficou limpa na entrada da área. O Felipe Augusto conseguiu aproveitar, chutou cruzado, chutou mal, mas quase uma boa chance do Figueirense por um erro do Guarani. O Carlão, há quantos anos que a gente comenta essa saída de bola ao redor da área, não só do Guarani, mas também da Ponte, de outras equipes também. Hoje o Guarani já fez caca com 2 minutos. É a nova ordem mundial, né? Já dizia Caetano Veloso, porque é impressionante como as equipes gostam desse tipo de jogo. Eu não sou contra, desde tem a qualidade. Que tenha qualidade, que tenha jogador com condições de fazer isso. Por exemplo, antes da jornada nós falávamos sobre Palmeiras e Flamengo. Léo Pereira e Léo Ortiz têm condições de fazer um jogo desse. Claro. Agora, com todo respeito aos meninos do Guarani, com calma, né? Vai trabalhando mais uma vez o Guarani, vem pro campo de ataque com o Luiz Miguel brigando pela bola. Vai no pé de ferro, ganha o arremesso manual, vai lá pela esquerda, o arremesso manual que favorece o Bugre. Chega o Emerson na cobrança, rola do lado ali com o Caio Melo. Volta para começar tudo de novo lá com o Coutro, que encontra o Andrei. Vem pelo meio, passe foi feito ali pelo meio, quem chega é o Sarará. Já domina, devolve lá pelo lado esquerdo, por ali com o Couto. Fez uma graça ali, torcedor do Guarani teve um arrepio na espinha. Bola vem no peito do Bilu, não consegue domina, a bola explodiu no peito dele, não dormiu, como a gente costuma dizer. A bola já vem pro gramado, vem pro campo de ataque, vem trabalhando Leonan, botando o Figueirense no campo de ataque, perde a bola, recuperou rapidamente para sair jogando o Justen. Joga pelo meio, Denis Júnior, faz a ligação com o Caio Melo, já bota a bola lá pelo lado esquerdo, trabalha com o Luiz Miguel, ele carrega pro campo de ataque, encostou a marcação do João Lucas para cima dele, partiu linha de fundo, fez a finta, adiantou demais a bola. Quando ele tentava fazer mais uma finta ali para preparar para o cruzamento, adiantou demais a bola, né, Adriana? Aí ficou bem fácil para a marcação do Felipe Augusto, que acompanhava o Luiz Miguel. E agora o Guarani vai tentar construir tudo de novo. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Bugre no sistema defensivo. Quase 5 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Justen já bota no campo de ataque. Lançamento foi lá para Adriana Almeida. Vai lá, Adri, faz o domínio aí, já repõe lá pro goleiro, tá? E aqui tá fácil, né? Porque quase não tem placa de publicidade. Para tomar uma bolada ou para dominar uma bola bonita, tá mais fácil, viu, Cabelado? Pois é, toque CBN marcando 5, vamos girando o tempo e placar do jogo. Aqui no futebol da CBN Campinas é a 7ª rodada da Série C. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Figueirense 0 também para o Figueirense. Júlio. Central da bola. Tem bola rolando no Augusto Bauer. Estão jogando neste momento Brusque e São Bernardo 0-0. Futebol Globo CBN. Vem Bugre pro campo de ataque, pintou cruzamento na grande área, sobe o zagueiro para fazer o corte, briga pela bola na intermediária. A equipe do Guarani, também com o jogador que acabou caindo ali, era o Marlisson, subiu para dividir da bola, mas levou a melhor jogador do Bugre, Carlão de Freitas. Quase 6 minutos e o jogo, hein, Carlão? O jogo aberto, um jogo franco. O Figueirense, claro, por jogar fora de casa um pouquinho mais retraído, mas já deu um cartão de visita pro Guarani. E o Guarani tenta. O que me pega agora, o que tá pegando é o seguinte, Cabela. O Guarani ansioso, né? Errando passes. Foi assim na
última jogada do Justen com o Rafael Bilu. Olha o Bugre. Vem Bugrão pro ataque, Emerson tentou cruzamento, bateu em cima da marcação, bola foi pra fora, não era o Emerson não, era o Luiz Miguel que tava ali, o Emerson já tava adiantado lá na linha de fundo, esperando a bola. Ele que vai pro arremesso manual, já cobrado, toca com o Sarará, coloca no gramado, prepara o cruzamento, veio baixinho, no meio do caminho a zaga do Figueirense faz o corte, faz o desvio, a bola vai saindo em arremesso manual pela direita. Rapidamente o Lucas Justen chega ali para fazer a cobrança com as mãos, toca no Bilu, coloca no gramado, ajeita na perna da canhota, rola a bola pela intermediária, ali pela meia, é a meia direita com Sarará, volta a bola com Justen, dominou, devolveu ali pertinho do círculo central do gramado, por ali com Caio Melo, já toca na bola lá pela esquerda mais uma vez com o Emerson, preparou o cruzamento, faz a finta, puxa pela meia, vem carregando, devolve um pouquinho mais atrás com o Caio Melo, ele domina a bola, chuteira bonita do Caio Melo, né? Chuteira cor-de-rosa, bonita chuteira também do Rafael, que deu uma furada agora, mas ele corre ali para consertar. Vem mais uma vez o zagueiro do Guarani, bota o Bugrão no campo de ataque, lançamento feito. O Líger, no meio do caminho, faz o domínio, domina mal, ela sobra com o Bilu. Bilu já faz o giro, domina, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passo, o torcedor reclama. A bola tocada lá com o Denis Júnior por baixo. Lucas Dias estava lá para fazer a roubada. Briga pela bola, o Guarani na chegada. E agora o Emerson chegou ali e mostrou o número da chuteira que ele calça no jogo, viu, Adriano Almeida? Ele foi por cima, mas por baixo ele também deu uma solada no jogador do Figueirense. O Guarani toca, mas tem uma dificuldade enorme de chegar ao ataque. 7 minutos e meio desse primeiro tempo. Sai jogando o Figueirense lá com o Igor Gabriel. Já bota no campo de ataque. O lançamento foi feito. Quem sobe de cabeça no meio do caminho é o Coutro. Devolve a bola pelo círculo central do gramado. Por ali o Johnny Douglas fica com ela. Já abre pela direita com o Yuri. Recebeu, dominou. Já bota no ataque. O lançamento é feito lá pro Marlisson. Antes dele, o Coutro chega, faz a proteção, fica com a bola, gira o corpo, domina pra sair jogando. Luiz Miguel vem no lance. A bola espirrada, sobra do peito do Caio Melo. Mas o árbitro pega uma falta em cima do Luiz Miguel. Vai jogando rapidamente o Sarará, já bota a bola pela direita com o Justen, levanta o torcedor, começa a cantar e batucar aqui no brinco de ouro. Justen faz o domínio, devolve mais atrás, trabalha ali com o Giovani, vai fazer o domínio, aperta a direita, inverte a jogada, encontra o Emerson lá do lado esquerdo para dominar, colocar no gramado, rola a bola pela entrada grande área com o Denis Júnior, girou em cima do marcador, abriu lá na ponta canhota, Luiz Miguel se apresentou, pintou cruzamento, segunda trave, subiu de cabeça, o desvio do Leonan antes da chegada do Bugrino que chegava por ali, que era o Giovani. Ela volta com o Justen, toca no Caio Melo, ajeita de cabeça um pouquinho mais atrás, o toque é feito por ali com o Sarará, abre de volta pela direita com o Giovani, cruzamento na área, subiu o goleiro, mas a defesa cai no gramado, o choque foi com o próprio companheiro, o zagueirão, o Lucas Dias. Adriano Almeida. É um choque, né? O goleiro Igor Gabriel tá estreando hoje com a camisa do Figueirense. Ele subiu soberano, agarrou essa bola e aí a hora que ele já estava se projetando para o chão, as costas dele bateram no rosto da cabeça do Lucas Dias. Então foi um choque de trabalho ali, um acidente entre dois companheiros do Figueirense. Mas o Igor Gabriel já se levanta, tá tudo bem com ele. Ô Carlão, tanto pela esquerda como pela direita, o Guarani precisa acelerar um pouquinho mais, não é não? Precisa acelerar e essa vai ser a tônica do Guarani, né? Por dentro não tem aquele jogador cerebral, o Caio Melo pode fazer às vezes, o Giovani também, mas o Guarani trabalha mais até pela direita com o Justen, o Rafael Bilu, apesar do Emerson também ser jogador fogoso, jogador que apoia muito pelo lado esquerdo, mas precisa dar velocidade, precisa dar ritmo. 9 minutos e meio deste primeiro tempo, já despacha a bola para o campo de ataque o Figueirense, lançamento é para o Marlisson, chega o Coutro para fazer o corte, evita a saída do Justen, faz o domínio pertinho da lateral do campo, já bota a bola ali pelo meio, sai jogando com o Caio Melo, recua lá atrás com o Andrei, goleirão na perna direita, despacha para o campo de ataque, bota lá na frente, lançamento foi feito, Lucas Dias escora de cabeça, mas a bola fica com o Bugre ali pelo círculo central do gramado, com o Sarará, protege, gira, toca no Giovani, recebe de volta, de frente pro lance, breca, dá uma penteada na bola, já bota pela direita, aqui na direita o Bilu recebe, domina a bola, vem carregando pro campo de ataque, o Nicolas encosta na cobertura, ele toca no Justen, que encontra ali pela meia direita o Sarará mais uma vez, tenta a bola enfiada, na entrada da área, sobrou o Bilu, preparou, fechou, a zaga pra cima dele, toca no Caio Melo, perde a bola, o camisa 10 do Guarani comete falta. Jogo tá parado, é falta, uma boa chegada do Guarani, mas o Caio Melo não sabia o que fazia com a bola ali, acabou cometendo a falta ainda, viu, Adriana? Porque eles perderam a bola numa jogada que estava muito bem desenhada. O Rafael Bilu chegou a receber com liberdade dentro da área, mas a marcação chega e os jogadores do Guarani me parecem com um pouco de medo de queimar essa bola pro gol. Tem que chutar, se não chutar não sai gol. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 10 minutos.
minutos e 50, quase 11 minutos deste primeiro tempo. Brinco de ouro da princesa, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Figueirense 0 também para o Figueirense. Júlio Nascimento. Central da Bola. Tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma e Curitiba vão empatando, 41 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco tem Botafogo de Ribeirão contra o CRB e às 9 da noite, Cuiabá e Vila Nova. Futebol Globo CBN. Figueirense toca a bola, vem pra cima, chega Coutro por baixo pra fazer a roubada. Sai jogando errado, o Bugrão com Sala na bola, sobrou pela meia, batida de fora. Andrei pegou, largou, segura o goleiro. Pancada do Flávio de fora da grande área. O Andrei pegou, largou, segurou. Na segunda chance ali, quase o Figueirense abre o placar, Adriana. O Andrei sempre com emoção, né? Ele quase bateu roupa nessa bola num chute forte, que antes de chegar nele parecia tranquila e chegou nele. Parecia que não estava tão tranquila, mas se recuperou, agarrou essa bola. Segue 0-0, tudo igual aqui no Brinco. Eu acho que o Andrei, quando ele vem pro gramado, ele olha pro técnico, o Marcelo Fernandes, e fala assim: professor, o senhor quer com ou sem emoção o jogo de hoje? Mas eu acho que aí, o Cabela, tem que botar na conta do Sarará, né? Ele deu a defesa aberta, o Guarani saindo, ele dá nos pés do jogador do Figueirense. E antes, o Justen também já havia errado. A Adri acabou de citar a falta de confiança, né? O jogador não está chutando, não está arriscando. E isso se deve realmente aos resultados ruins, a falta de confiança, a torcida pegando no pé. Mas não adianta, hoje tem que esquecer tudo isso e partir pra cima. Justo é muito nervoso, errando muitos passes aqui no início da jogada. 12 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Sai trabalhando o Guarani com o Rafael, faz abertura pela direita com o Giovani, recebe o camisa número 8, dá uma olhada, busca de um lado, busca de outro, encontra o Caio Melo livre ali pelo círculo central do gramado, já despacha lá pro campo da saque. Lançamento foi feito, Luiz Miguel tenta a finta, tem marcação pra cima dele, João Lucas. Chega lá por baixo, faz o corte, joga para fora do campo, arremesso é manual, já cobrado pelo Guarani. Caio Melo, quase que ele entrega de graça ali pro Marlisson, hein? Ele girou o corpo na contramão para tocar com o corpo, trabalha com o Sarará, fez o passe com o Rafael, que já toca o Justen. Aqui na direita, o camisa 2 do Bugre já vem pro campo de ataque com o Bilu, recebeu, dominou, foi pra finta em cima do Leonan, devolve do Justen, recebe a bola, o passe é lado direito com o Giovani, encosta o Líger saiu lá da área para vir da cobertura aqui na lateral esquerda, toca na bola Nicolas, tenta o lançamento, meio do caminho, o corte foi feito pelo Sarará, a bola volta lá no sistema defensivo para a equipe do Bugre. O torcedor não gosta, né? O torcedor não gosta dessa bola recuada, quer o Guarani para cima, por isso o torcedor chia uma barbaridade quando tem bola recuada ou quando há demora para fazer o passe, Carlão, quando eles veem que tem um jogador sempre livre esperando. Mas às vezes aquela velocidade que a gente falou. Também, só que o jogador não pode ir no barulho da torcida, não, tem que fazer o jogo, claro, com velocidade, com dinâmica, mas a torcida às vezes ela é passional, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, não ir nesse barulho, não. O Grão no ataque, lançamento é feito lá pela ponta canhota, sobe de cabeça, lá do outro lado, quem chegava lá para subir de cabeça era o Luiz Miguel, toca, na verdade era o Emerson, toca na bola, a bola vai lá com o goleiro Igor Gabriel, que bota o ordem na casa do Figueirense. Já passamos em 14, o torcedor tá empurrando, tá empolgado, torcedor empurrando o Guarani para cima do Figueirense, sabe que os 3 pontos hoje é de fundamental importância para a sequência na Série C do Guarani. Bola desviada, bola pra fora, remesso manual pro Figueirense, lado esquerdo, já no campo de ataque, 14,5 deste segundo tempo. Sem pressa nenhuma, o Leonan vai chegando ali para fazer ali a cobrança manual, chegou só agora ali pro arremesso, o juiz, o seu Raimundo já manda ele ter agilidade, ele bota a bola lá no sistema defensivo com o Líger mais uma vez. Rola a bola, Figueirense ali pela intermediária, trabalha com Johnny Douglas, inverte a jogada na direita com Yuri, ele faz o domínio, escapa da marcação do Luiz Miguel, bota a velocidade, vem Figueirense pro campo de ataque, tenta o lançamento ali pelo meio, sobe Marlisson, tenta o domínio no peito, a bola explodiu no peito dele, sobra com o Coutro, Guarani toca na bola, na saída de bola ali à frente da grande área, perigosamente, ela vem com o Caio Melo, faz o lançamento no campo de ataque, passou pelo Bilu. Não conseguiu fazer o domínio, o goleiro sai da área, o Igor Gabriel, para dar um tapa nela, tira o perigo, Adriano Almeida. Leva as mãos à cabeça o Bilu, percebendo que perdeu uma boa oportunidade na velocidade, olha o Bugre. Quem com o Denis Júnior, dominou bonito ali com o Bilu, sobrou com o Caio Melo, fez o passe com o Giovani, marcação fechada.
ali à frente da grande área do Figueirense. Já bota a bola lá pela esquerda mais uma vez com o Emerson. O Emerson toca no Luiz Miguel, devolve no Emerson. Luiz Miguel ficou caído lá, pedindo ali uma entrada mais dura do Yuri pra cima dele. Rola a bola, Guarani vem pela linha divisória do campo com o Rafael. Encontra o Justen, devolve no Rafael. Zagueirão dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Lá na frente quem briga é o Denis Júnior com o Líger. Melhor pro zagueiro, mas a sobra do Guarani. Tocou, tabelou, Bilu recebeu de volta à frente da grande área. Batida pra fora do gol. Canhotinha na frente da grande área, batida sobre a meta do Igor Gabriel, que a bola vai pra fora. Só tiro de meta, Adriana Almeida. Chute forte que tinha até uma direção, sim. O Bilu fez o que todo mundo estava precisando, chutar. Arrancou muitos aplausos, tanto das arquibancadas como dos companheiros. Tira de meta pro goleiro estreante do Figueirense, Igor Gabriel. Opa! Júlio Nascimento, tem bola na rede aí, tem bola na casinha, Júlio. Tem gol na Série C, o Brusque faz 1-0 contra o São Bernardo, vai entrando no G4 neste momento, tá embalando o Brusque. 16:30 deste primeiro tempo, trabalha agora ali mais uma vez o sistema defensivo, trabalha ali com o Rafael, toca na bola com o Couto, lá pela esquerda o Couto vem carregando a bola, buscando o campo de ataque, já tocou com o Emerson, escapou bem da marcação, puxa pela meia, 3 fecharam pra cima dele, ele devolve a bola com o Sanará no sistema defensivo, Sanará encontra o Luiz Miguel, aberto lá da esquerda, toca na bola, recupera de novo o Guarani do sistema defensivo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 17 minutos deste primeiro tempo de jogo. Série C, 7ª rodada, Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Figueirense. 0 também pra equipe do Figueirense, Júlio. Central da bola. Também pela Série C, o Brusque vai batendo o São Bernardo, placar de 1-0 o jogo no primeiro tempo. E mais cedo, Ancelotti convocou a seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai. Com muitos jogadores do Flamengo e ainda sem Neymar. 17:30, Figueirense no ataque, chega lá na frente, acaba saindo com bola e tudo, lá o atacante que era o Felipe Augusto da equipe do Figueirense, arremesso é manual para a equipe do Guarani. Agora, Carlão, o Guarani tá tentando, eu até tô enxergando o Guarani, peraí, sobra de bola, Figueirense na roubada, fez a finta, invadiu a área, carregou pela meia, bom momento por baixo, Justen, pé salvador do carrinho para fazer o quarto tiro, perigo da área, sai jogando o Guarani, é falta. Foi puxado pela camisa, o jogador do Guarani se revolta, vai pra cima da arbitragem ali, é o Denis Júnior, ficou pé da vida, vai amarelar pro jogador do Figueirense, Adriana. É porque ele parou um contra-ataque gigantesco do Denis Júnior, né? Primeiro pé providencial do Lucas Justen lá no ataque do Figueirense e aí depois na volta parou um contra-ataque, por isso cartão amarelo para Flávio, 35 do Figueirense. Olha o Guarani no ataque, Bugrão aqui pela direita, Bilu tenta a finta, Líger briga pela bola, leva melhor o jogador do Figueirense, saída de bola com o Nicolas. Quando ele tentava a finta em cima do Giovani, recebeu a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Guarani. Carlão, o Guarani, eu vejo o Guarani melhor em jogo, melhor o Guarani no jogo, mas o Guarani não consegue finalizar. Não consegue finalizar, não consegue construir uma jogada, né, com ultrapassagem, com tabela, o Bilu até arrasta, tenta, né, fez um arremate interessante agora há pouco, mas falta a consciência, né, falta a organização. Existe o entusiasmo, existe a entrega, mas não existe ainda a qualidade, né, aquele passe bem apurado para finalização dos atacantes. 19 passados deste primeiro tempo, trabalha a série de bola do Figueirense lá na lateral direita. Saia jogando ali o Lucas Dias, recebeu a falta do Denis Júnior, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Figueirense, que vai se ajeitando lá o Doni Douglas para fazer a cobrança da falta. Não tem pressa nenhuma a equipe do Figueirense, o Pintado fica gesticulando o tempo todo lá na lateral do campo. Pintado não para de gesticular um minuto sequer lá no banco de reserva do Figueirense. Passamos em 19. Aí o zagueiro deixou pro goleiro. Vai lá o Igor Gabriel para fazer a cobrança, perna direita, despacha para o campo de ataque lá na ponta direita, o lançamento foi feito, sobe de cabeça, Sarará no meio do caminho para fazer o quarto, briga pela bola, a equipe do Figueirense fica com ela, Johnny Douglas ali pelo círculo central do campo, devolve no sistema defensivo com Líger, de perna da canhota faz a abertura esquisita, aqui do lado esquerdo, pro Leonan, tenta evitar a saída, não conseguiu, a bola foi para fora, arremesso é manual para a equipe do Guarani, já cobrado, Sarará vem com ela, foi empurrado, recebe falta, é falta para o Guarani, pela meia direita, é falta para o Bugrão, Adriana. Guarani. Aquele calço por trás, né? Na hora que o Matheus Sarará ia evoluir na jogada, não deu certo, Caio Melo se prepara para a cobrança e como ele, o Bilu também tá por ali. Bola vai vir para a área do Figueirense.
Bilu de perna canhota, Caio Melo de perna direita. Caio Melo de chuteira cor-de-rosa e o Bilu de chuteira branca. Vai lá pra cobrança a equipe do Bugre, é falta para o Bugrão. Igor Gabriel tá preocupado, todo mundo em cima da linha da grande área, vem bola pra grande área, vai autorizar o seu Raimundo, é falta para o Bugrão, quem sabe agora aumenta o volume, e torcedor do Guarani, Caio Melo, na batida, levantamento feito, sobe a zaga, sobrou lá na ponta esquerda, vem no Luiz Miguel, bateu no braço, é pênalti! É pênalti! Tá dando pênalti, o árbitro da partida, a bola toca no braço. Me parece que foi do Marlisson. Leonan. Do Leonan, tocou no braço, quando ele tentou o domínio, a bola explodiu no braço. Lembrando que não tem VAR, o pênalti tá marcado, então é pênalti para o Guarani, Adriano Almeida. Cabela, o lance foi muito rápido, né? Porque essa bola ficou pipocando, vai, não vai, e aí foi numa disputa entre o Matheus Sarará e o Leonan. E, pra mim, a maior convicção, porque o Leonan tava de costas pra mim, o Júlio deve ter um visual, de repente, melhor. Mas o Leonan, a hora que a bola bate, ele não reclama, agora ele tá inconformado, mas ele não fica surpreso com a marcação de como quem diz, isso não existiu. Então, e os outros dois jogadores do Figueirense também olham pra ele como quem diz, nossa, aconteceu. Foi essa a sensação, por isso acredito, pênalti bem marcado. Pois é. O Júnior tem o repeteco, o replay lá no estúdio da CBN, pode falar melhor pra gente, mas deu pra ver daqui de cima, né, Carlão? Que a bola toca no braço do o Leonan completamente torto, né? Vai torto no lance, a bola pega na mão, na hora o torcedor já, opa! Mas realmente foi mal. É pênalti pro Guarani. Denis Júnior na cobrança da penalidade. Igor Gabriel embaixo da trave. Pode pintar aí, Giriguidum pro Guarani, aumenta o volume aí, torcedor do Bugrão. Guarani. Vitória que o Guarani precisa demais nessa noite aqui no Brinco de Ouro. É pênalti pro Guarani. Denis Júnior na cobrança, de perna direita. Tá autorizado, camisa número 9 do Bugrão. Vai pra cobrança da penalidade. Tá autorizado. Respirou, Denis Júnior. Vai pra bola. Goleiro lá. Parado embaixo da trave, Denis Júnior. Foi caminhando pra bola, preparou, bateu, pega o goleiro! Igor Gabriel no cantinho esquerdo faz a defesa, evita o gol do Bugrão, Adriano Almeida. Bateu mal demais o Denis Júnior e no final, antes de bater na bola, olhou com convicção pro canto que chutou. O canto esquerdo do Igor Gabriel. O Igor Gabriel também demorou para cair e acertou o que o Denis Júnior ia fazer. Bola fraca, psicografada, perde grande oportunidade de abrir o placar o Guarani. Pode falar que a perna tá pesada porque os resultados estão atrapalhando, o clima é pesado pro jogador do Guarani pela situação que tá o Bugre na competição. Mas num pênalti como esse, enfia o pé na bola, meu caro Carlão de Freitas. O atual momento do Guarani às vezes não permite nem uma cobrança de pênalti mais apurada, né? E mostra a total, olha aí. Olha o Figueirense que vem no contragolpe, vem à frente da grande área, prepara uma batida rasteira, Andrei cai para fazer a defesa. Bota ordem na casa do Guarani, o goleirão Andrei. Carlão, pode completar, Carlão. Mostra total falta de confiança, né? Os jogadores do Guarani estão temerosos, estão com medo de tomar decisão e quando tomam uma decisão errada, né? E o Denis Júnior bateu muito mal, a gente sabe o que acontece, mas Cabela ocupando a zona de rebaixamento da Série C, não pode acontecer. Bola pra fora, arremesso é manual que favorece o Guarani do campo de ataque lá pela esquerda. E o time que já tá nervoso em campo, já tá pressionado pelos resultados, pela situação, pela zona de rebaixamento. Aí perde um pênalti ainda. E olha, a sorte que o Figueirense nesse contragolpe não fez o gol, viu? A sorte, porque aí a vaca ia pro brejo, viu, gente? 24 minutos deste primeiro tempo, o Bugrão já responde, vem para o campo de ataque, o lançamento é lá pro Luiz Miguel, ele faz de domínio, coloca no gramado, encarou a marcação, botou na linha de fundo, a bola é boa, vem segunda trave de cabeça, o zagueirão bota para fora, Leonan, dessa vez ele fez o desvio de cabeça, botou para fora, mas ela não passou muito longe da trave não, hein, Adriano Almeida? Esse aí gosta de emoção também, viu? É do lado do Figueirense com emoção. Ele baixou, foi lá embaixo para cabecear essa bola, ela subiu estranha. Escanteio pro Bugre, Rafael Bilu na bola. Primeiro escanteio no jogo, Bilu na cobrança, saiu baixinho. Quase rasteiro da primeira trave, voltou com o Bilu, levantou na segunda trave, cruzamento pra área, sobe de cabeça. Luiz Miguel para botar para fora, só tiro de meta e caiu lá o Gabriel. Igor Gabriel caiu, desabou o goleiro mais uma vez da equipe do Figueirense, Adriana. Parece joelho esquerdo, coloca as mãos ali nas pernas, conversa com o árbitro agora.
O árbitro tá vendo se ele realmente vai precisar de um atendimento médico dentro do campo. A gente sabe que o goleiro tem esse pré-requisito. Agora, só um detalhe aqui, bem barulhenta essa torcida do Figueirense. O pessoal vem, inclusive, com organizadas para cá e fazendo bastante barulho, principalmente depois que o goleirão Igor Gabriel defendeu o pênalti do Demni Júnior. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série C, Campeonato Brasileiro, é a 7ª rodada. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0, perdeu o pênalti. Figueirense também 0, Júlio Nascimento. Central da bola. Primeiro tempo em andamento, o Brusque vai batendo o São Bernardo pelo placar de 1-0. No sábado, a Ponte Preta venceu o Náutico também por 1-0. Neste momento, o Conselho vota o impeachment de Augusto Melo, que já admitiu derrota e disse: o jogo não acabou. Mas ele falou com essa raiva toda aí, Júlio. Falou. E disse que sai de cabeça erguida. Não sei do que, né? Mas tudo bem. Do que? Também não sei, porque a ficha tá grande, Capivara tá crescendo. 26,5 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo aqui no Brinco. Agora, Carlão, psicólogo Carlão de Freitas, como tá a cabeça do jogador nesse momento, hein? Um trevo, né? Mas o Guarani precisa se soltar. Está jogando bem, com comprometimento, né? Claro que algumas falhas técnicas, falhas individuais também, mas o Guarani tem um bom comportamento, tentando amassar, encurralar o Figueirense. Vem cruzamento para a grande área, teve o desvio, ela vai para fora, escanteio, é para o Bugra, lá pelo lado esquerdo, Adriana. Depois do desvio do Yuri, essa bola saiu, deixada pelo Luiz Miguel, que trocou a tentativa pelo escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo, Caio Melo, quem tá na bola junto com o Emerson. Lá do lado esquerdo, Caio Melo vai na cobrança do esquinado, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Emerson tá lá pertinho, mas já deixou a bola ali, vai para a cobrança o Caio Melo. Preparou o levantamento, vem bola para a área, sobe Yuri de cabeça para fazer o corte. Ela sobra com o Luiz Miguel, ele faz um recuo. Meu Deus do céu, que canhão que ele deu ali, passou pelo Justo e sobra lá com o Andrei, bota a ordem na casa, sai jogando mais uma vez a equipe do Bugre. Despacha para o câmbio de ataque, lançamento é feito lá no lado esquerdo. Emerson domina bonito, coloca no gramado, rola a bola ali pela meia com o Caio Melo. Fez o passe mais atrás, vai trabalhando de um lado e de outro a equipe do Bugre. Vai tentando o espaço mais uma vez, vem lançamento para a grande área. Deni Júnior não consegue o domínio. Até o Gandula reclamou aqui na nossa frente, viu, Adriano Almeida? E o primeiro tempo já tem um culpado, né? A torcida não perdoou o Deni Júnior, porque essa bola foi lançada e ele não fez um esforço para tentar dominar, nem para tentar... Foi estranho, hein? Sentiu muito o pênalti mal cobrado, o atacante do Guarani, e a torcida não perdoa. Já passamos de 28 minutos deste primeiro tempo. Dá um cheiro de pipoca aqui que eu vou falar pra você, viu? Aquela pipoca que deixa você bem down, sabe? Pipoca boa. Uma brisada, né? Torcedor do Guarani realmente tá precisando dessa pipoca. É pra ficar mais calmo, mais relaxado, né, Carlão? Cabela, mas é difícil, viu? Pelo que o Guarani tem apresentado. Eu digo tecnicamente, né? Porque o time está lutando, está brigando, mas falta aquela jogada um pouco mais elaborada, os jogadores assumirem a responsabilidade. Está na base do entusiasmo e está conseguindo encurralar o Figueirense, mas sem muito pensamento, né, Cabela? Sem muita ideia. Mas está jogando, está tentando, está buscando, mais na base do abafa. E o Deni Júnior... Vamos ver, de repente ele consegue encaixar um golzinho aí, mas se ele não fizer o gol até o intervalo, não sei se fica até o final do jogo, não. Teve a chance, né? Pênalti desperdiçado na mão do goleiro, nas mãos, né, do Igor Gabriel, que fez a defesa no cantinho, mas ele telegrafou onde ia cobrar, bateu fraquinho. Olha, eu não sou cobrador de pênalti, mas dava um bico na bola no meio do gol. Quero ver se o goleiro fica lá pra pegar, viu, Carlão? Meio que se livra do problema, né? Claro. Solta o pé aqui. Lógico, bota um zagueiro pra bater, que é assim que vai mostrar como é que zagueiro bate pênalti. Não são todos, tem um que bate, tem zagueiro que é com categoria também. Bola pra grande área, falta pro Guarani lá pela esquerda, pintou levantamento, veio ali no meio da pequena área, o desvio. Teve desvio no meio do caminho, esparramou todos os quero-queros que tinha ali, botou todo mundo pra correr ali, viu, Adriana? O desvio muito torto do Matheus Sarará. E aí, na esperança, o Rafael saiu correndo para tentar salvar. Nada feito, só tiro de meta. Então, o Figueirense é que vai cozinhando esse primeiro tempo com tranquilidade, né? Pois é, e a bola fez um esparrama na família de Quero-Quero ali. Tinha uns 12, 13 Quero-Quero ali, ó. Sumiram todos dali.
Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Figueirense lá pro lado direito com Felipe Augusto. Domina a bola, escapa da marcação, rola do lado. O trabalho tá sendo bem feito, que vem pro campo de ataque mais uma vez. O passe foi feito com o Leonan, recebeu, dominou. Quando tenta o passe, o Bilu faz a roubada. Toca no Justen. E o Justen de novo. É o terceiro passe errado, Cabelo. E é um contragolpe agora. Um contragolpe da mesma maneira. Ele quer acelerar e com razão, só que coloca muita força na bola, né? E aí vai matar o Bilu, mas isso é nervosismo, né? Isso é nervosismo. Você está sem a tranquilidade, a sua posição corporal, o seu gestual, né? Não consegue se encaixar para esse tipo de jogada. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, ela sobra com o Sara lá pela intermediária. Caio Melo já bota no campo de ataque, lançamento é feito lá pela esquerda. Denis Júnior briga pela bola com o Lucas Dias, melhor pro zagueirão que leva, melhor, toca na bola, mas passou errado. Caio Melo recupera, devolve com o Denis Júnior lá no ataque, a bola passa pelo camisa número 9, vai sobrando lá pela direita com o Yuri, recua no goleiro Igor Gabriel, que dá um bico na bola, despacha pro campo de ataque. Lançamento foi feito, vai chegando Couto de cabeça, desvia. O time do Figueirense fica pedindo uma falta lá em cima do Felipe Augusto. Bola vai para fora, arremesso manual para o Guarani. Virou uma briga de foice no escuro ali nesse momento, ali do lado esquerdo defensivo do Guarani. Mas a posse é do Bugrão, vamos girar. Tempo e placar do jogo. No futebol da CBN Campinas, 31,5. Primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugre. Figueirense também tem 0, Julião. O Bugrão perdeu o pênalti, viu, Julião? Da bola. É vida dura pro Guarani, que por enquanto segue na zona de rebaixamento, vai chegando a 5 pontos na 7ª rodada. Daqui a pouco tem bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro. Bragantino e Juventude jogam em alguns minutos. Na Série B já tem bola rolando em Ribeirão Preto. Botafogo 0, CRB também 0. Futebol Globo CBN. Falta pro Guarani, vai levar perigo pra meta do goleiro do Figueirense, hein, Adriana? E mais uma vez o Caio Melo é quem dá pinta que vai cobrar. Os zagueiros altos, o Matheus Sarará, que também tem boa estatura, todo mundo na área. É o Emerson que foi pra bola, levantamento feito na pequena área, sobe o goleiro. Igor Gabriel vai lá pra fazer defesa, já põe reposição pro Nicolas. Botou o Nicolas pra correr do lado esquerdo, antes dele Justen. Se apresenta, recua lá com o Andrei, goleiro do Guarani, bota a ordem na casa. 32, Cabelo, é fala, interessante, né? O Figueirense não passa do meio campo, né? A última finalização a última finalização aos 23 com o Felipe Augusto, logo depois do pênalti desperdiçado, mas tenta jogar no erro do Guarani. É que defensivamente o Guarani, apesar de errar passes na saída de bola, mas está tendo um bom comportamento. Mas é interessante como o Figueirense, ele veio para Campinas para jogar justamente no erro do Guarani, sequer passa do meio campo. E aí o Guarani no começo do jogo, agora nem tanto, deu uma firmada, mas no começo estava doidinho para ter esse erro pro Figueirense. Principalmente nessa saída de bola, né? Errando muitos passes, essa primeira, né? Essa jogada de construção, ela não estava acontecendo, e o Guarani com dificuldades. E o Guarani vai, apesar de ficar com a bola, não oferece tanto perigo, né? Por quê? Porque falta qualidade, falta essa bola pensada, sair do meio campo, falta colocar o atacante numa boa situação. Os próprios laterais, o Justen pouco passa para fazer uma dobra com o Bilu, e o mesmo se aplica ao Emerson. Figueirense no ataque, o Nicolas aqui pelo lado esquerdo, ele puxa pela meia, vem carregando, escapa da marcação do Justen, vai para cima dele o camisa número 2, comete falta. É falta pro Figueirense pela meia esquerda, o árbitro pede calma pro Justen, fica batendo boca com ele ali, viu, Adriana? O árbitro não gostou muito da falta, mas é melhor o Lucas Justen realmente sair dali, porque foi falta, ele pegou o jogador do Figueirense e o árbitro pelo menos não deu o cartãozinho amarelo para o lateral esquerdo do Guarani. Falta, vai vir bola para a área do Bugre. Leonan tá na cobrança aqui pelo lado esquerdo, Bilu, o único homem na barreira. O Andrei tá preocupado ali no meio da pequena área, todo mundo na linha da grande área. É bom momento pro Figueirense, 34 minutos esse primeiro tempo. Vai autorizar o árbitro. Leonan na cobrança de perto da canhota pro levantamento. O árbitro chama atenção de todo mundo lá, hein? Agora sim, tá autorizado. Leonan na bola, perto da canhota, faz o levantamento lá na segunda trave, sobe de cabeça para fazer o corte o Emerson. Joga pra fora, arremesso manual pro Figueirense lá pela direita. Vai se ajeitando lá o Yuri pra fazer a cobrança. Ele busca alguém pro passe. Mais atrás ali tem o João Lucas, lá na ponta direita, lá pé da linha de fundo tinha o Felipe Augusto. Ele toma distância pra jogar na área. Joga na área, lá sobe quem sobe é o Sarará. De cabeça, fez o corte, Giovani, toca na bola. Ela volta ali com o Johnny Douglas, fez a tabelinha, recebeu de volta, botou lá na lateral do campo. Tabelou mais uma vez com o Felipe Augusto. Mais atrás ali com o João Lucas. Jogou na fogueira pro Líger, mas conseguiu escapar bem do lance, já toca o Leonan, preparou o cruzamento, preferiu o passe, aqui pela ponta canhota, quem chega no lance é o Flávio, tenta o cruzamento, o Justen faz o corte, a bola vai para fora, escanteio.
terceiro no jogo, primeiro para a equipe do Figueirense, Adriana. O Yuri quem vai correndo por ali é só porque o Carlão fez a observação que o Figueirense não passava do meio campo. Aí eles falaram, então agora a gente vai passar escanteio pelo lado esquerdo do ataque. Lá o escanteio, primeiro do jogo para a equipe do Figueirense. O toque CBN já marcou 35. Vai autorizar a cobrança do esquinado. O árbitro chama a atenção de todo mundo. Lá tem o famoso empurra lá no meio da área. Empurra, agarra, danado lá na área. Vai fazer a autorização o árbitro do jogo, seu Raimundo. Vai lá, seu Raimundo. Autoriza o escanteio pro Figueirense. Cruzamento, segunda trave. Forte demais, foi para fora. Linha de fundo, só tiro de meta. Guarani cobra fraco. Não chega na área. Figueirense cobra forte. Passa muito forte, vai pra fora. E agora o que o árbitro mandou parar? A bola tava rolando, é isso? Lá na pequena área. Não esperou, foi muito rápido na reposição, o árbitro não viu, é isso, Adriana? A bola não tinha parado ainda, né? Então aí o árbitro fez valer a regra e a torcida vai ficando cada vez mais irritada, porque o tempo vai passando, né, Cabela? Pois é, e eu vou girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36, primeiro tempo de jogo. É a 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui 2 rodadas é metade do campeonato. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Figueirense 0 também para o Figueirense. Júlio. Central da Bola. Já tem gol na Série B. Alexandre Jesus é pra casinha. Botafogo 1, CRB 0. Futebol Globo CBN. 36,5. Cartão. Pintou amarelinho aí, Adriana. Lucas Justen, lateral direito do Guarani, é mais um amarelado no jogo pela falta no Lucas Dias do Figueirense. Muito nervoso o Justen. Eu ia falar, tá nervoso, tá né? bem nervoso o Justen, errando passes, uma falta desnecessária, ficou irritado ali que o árbitro poderia ter dado uma falta em cima do Bilu, mas o lance correu, o árbitro não deu a falta. E ele, ao invés de disputar a bola, não, ele foi justamente para fazer a falta no jogador do Figueirense, tomou o cartão amarelo e fica pendurado. O árbitro entendeu como revide, né? E aí tomou amarelo. 37. Falta cobrada, Figueirense no ataque. Lançamento foi feito ali à frente da grande área. Sobe de cabeça para fazer o corte o Rafael. A bola tá viva pelo meio do campo. Por ali caiu Melo. Toca na bola. Vem para fazer o domínio. Bilu dominou no peito. Caiu no gramado. Escorregou. Mas deu certo. Sobrou com o Giovani. Abriu pela direita com o Lucas Justen. Tenta a finta. Perde a bola. O último toque, para mim, foi do 35, o Flávio. O árbitro olhou pro Bandeira, o Bandeira não levantou, o árbitro apontou pro Figueirense. Aí o Bandeira levantou o instrumento, viu, Adriana? Aí também é fácil, né? Cabela, eu achei que agora tá certo, lateral pro Figueirense. Trabalha o Figueirense no campo de ataque, lançamento foi feito, chega por baixo brigando o Justen. Foi pra dividida ali, numa dessa ele erra a bola e vai expulso. Já tem amarelo. Tá nervoso demais o Lucas Justen. O Marcelo Fernandes tem que mudar a equipe no intervalo, tem que mudar muita coisa aí, viu, Carlão? Muita coisa, é claro que temos alguns minutos pro final do primeiro tempo, de repente o Justen faz um golaço aí, mas é uma peça para ser trocada. 38, vem Figueirense no campo de ataque, Felipe Augusto recebeu lá pela direita, tentou a finta, chegou por baixo a marcação bugrina para sair jogando. Vai jogando ali pela meia, cai em cima da bola, o árbitro não foi nada, segue o jogo. Deu uma briga de foice ali, hein? Voltou Felipe Augusto, cruzamento, rasteiro passa por todo mundo. Vai ficando por aqui o Nicolas com ela, já toca a bola mais atrás, trabalha com o Leonan, fez a finta, foi barrado, pra mim falta ali. O árbitro não deu nada, segue o jogo, vem Bugrão pro ataque, mais uma vez para o jogo, a falta tá anotada, falta e agora o Leonan vai pra cima do árbitro. Porque a falta, o lance no Leonan foi idêntico ao lance em cima do jogador do Guarani ali, o Giovani, Adriano Almeida. E aí eu achei que o Giovani sofreu a falta do Johnny Douglas do Figueirense. Sim. Porque ele saía em contra-ataque. E aí o Johnny Douglas foi só no corpo do Giovani, faltou o cartão ali. Não vai faltar não, Johnny Douglas amarelado. O Johnny Douglas parou o contra-ataque, mas no meu olhar, Carlão, já tinha sido falta, foi muito parecida a falta em cima do jogador do Figueirense. E o árbitro com isso perde a mão do jogo. Para manter o controle, né, ele poderia ter marcado a falta em cima do jogador do Figueirense, não o jogo transcorrer, olha aí. Olha, Bugrão no ataque na grande área. Teve desvio, mas foi do Denis Júnior, a bola foi pra fora, o Denis Júnior fica reclamando. Aliás, todo mundo deu de reclamar agora, o árbitro tá perdendo a mão do jogo, Adriana. Todo mundo muito nervoso e agora eu achei que foi sim tiro de meta. O Denis Júnior é quem tocou nessa bola por último, depois do cruzamento pro Emerson. Mais um gol que perde a camisa 9 do Bugre. 39-40, estava falando, Carlão, interrompi você, desculpa. Não, mas dois lances exatamente iguais, né? Teve ali, se ele desse a falta em cima do Bilu, não teria o lance do Justen, né? Sim. E se ele desse a falta em cima aqui do menino Leonan, não teria também o lance em cima do Giovani.
Então o árbitro tá se perdendo um pouquinho e o jogador percebe. Claro. Por isso que tem reclamado bastante. Vem Guarani pro campo de ataque, vem com o Emerson, deixa curtinho com o Luiz Miguel, faz o domínio, tenta a devolução de graça para a equipe do Figueirense. Chega Felipe Augusto, já bota no campo de ataque, no meio do caminho Coutro, dá um bicão na bola, ela volta lá com o zagueiro Lucas Dias, posta ali pelo meio, vem Bugrão brigando pela bola, é falta e já tem cartão, hein? O jogador do Figueirense já tem cartão. Ou é o Flávio ou é o Johnny Douglas que tá no lance ali. É o Flávio, o Johnny. Acabou de tomar amarelo e foi num carrinho agora que pegou por baixo o jogador do Guarani. Já chama o departamento médico em campo. Confusão em cima do árbitro que perdeu a mão do jogo. E é para expulsar o jogador da Figueirense, Verdiana. É para expulsar o jogador do Figueirense. Os jogadores do Guarani primeiro fizeram um montinho em cima do árbitro. E aí agora os do Figueirense é quem chegam ali também para argumentar outra coisa. A verdade é que o Johnny Douglas acabou de tomar um cartão amarelo porque parou um contra-ataque em cima do próprio Giovani e agora ele veio numa jogada muito forte de disputa de bola, um carrinho mesmo na canela do Giovani, tornozelo esquerdo do jogador do Guarani que está recebendo atendimento médico. E eu vou ver o vermelhinho subir daqui a pouco. Você não acha não, Cabela? Eu acho. E você, Júlio? Expulsão direta, né? Se tivesse VAR, expulsão direta. Ele deu amarelo e agora o vermelho. É, exatamente. E agora o vermelho tá com a mão, já tá expulso. Recebeu o segundo amarelo e recebeu o vermelho. Carrinho frontal ali no jogador do Guarani. O Júlio foi muito bem. Se tivesse VAR, seria vermelho direto. Não teria nem o segundo amarelo, Verdiana Almeida. E agora ele nem reclama depois da expulsão. Até tentou se livrar antes do cartão subir, mas não tem jeito. Inclusive a maca móvel agora no gramado para retirar o Giovani de campo. Vamos ver como é que vai ser a condição do meia do Guarani para continuar no jogo. Agora, Carlão, a gente vê o jogo nervoso, né? E vai ficar ainda mais nervoso a partir de agora. Sim, eu acho que muito em virtude do árbitro, viu? Não é que ele não está comprometendo, dizendo assim, tendo interferências em lances capitais. O pênalti foi bem marcado, agora a parte disciplinar é muito ruim, né? E aí o jogador percebe e começa a reclamar, começa a descambar. E por isso, essas entradas mais ríspidas, né? Essa do Johnny aí, pelo jeito, foi uma entrada muito feia, assim, né? Os jogadores do Guarani já logo perceberam também. A gente espera que não tenha sido algo grave com o jogador do Guarani, mas eu acho que muito tem culpa, quem tem mais culpa no cartório é o árbitro, né? Que deixa o jogo descambar e por isso essas jogadas mais violentas. E agora, falando do lado técnico, né? O Guarani poderá se aproveitar, né, com um jogador a mais, de repente o Marcelo Fernandes já pensar em alguma alteração, colocar um jogador mais ofensivo aí para tentar amassar o Figueirense. Tem a falta para o Guarani ali pela meia esquerda, o Giovani está deixando o campo de maca, vai terminar o atendimento lá fora. Aparentemente tá tudo bem com ele, tá em pé, tá ajeitando a meia ali, aparentemente não, tá mancando bastante, tá puxando bem a perna ali. Foi um carrinho frontal, né, terrível, vai mexer o Figueirense. Vai mexer o Figueirense com a saída do Johnny Douglas expulso. Vai mexer ali no meio campo a equipe do Figueirense, Verdiana. Tá indo embora o Nicolas. Nicolas com a camisa 28. Nicolas com a camisa 7. Deixa o campo para a entrada do 28, Rafinha Potiguar. Muito bem, tá aí, portanto, o Rafinha em campo na equipe do Figueirense. Pintado vai ajeitar o meio-campo ali, que ele perdeu o marcador do meio-campo, vai ajeitar ali, né, Carlão? É mais ou menos por aí, né? Ele abre mão do Nicolas, né, que era o jogador do contragolpe aqui pelo lado esquerdo. O Nicolas teve uma passagem bem apagada pelo estádio Moisés Lucarelli. E ele abre mão desse jogador para colocar um marcador, né? Agora, esse Nicolas é aquele que não marca gol? Isso, é ele mesmo. Então, e vai continuar sem marcar, porque ele já saiu. E agora entra um jogador mais marcador para tentar agrupar aí, fechar ainda mais o sistema defensivo do Figueirense. 44 minutos deste primeiro tempo, tem falta o Guarani. Caio Melo e Emerson na cobrança da falta lá pela meia esquerda, barreira armada à frente da grande área. Todo mundo em cima da linha, o Igor Gabriel tá preocupado. É falta que favorece o Mugrão. Caio Melo na batida, explodiu em cima da barreira. Ela volta com Caio Melo, abre lá pela ponta esquerda, Luiz Miguel tenta cruzamento, vem bola pra grande área, o goleiro socou, esquisito, sobrou, Bilu preparou a batida, preferiu o cruzamento, bola na área, sobe o zagueiro pra fazer o corte, botar pra fora, esse o Bilu, enfia o pé na cara da bola pro gol, Verdiana. Ele tentou o Rafael, né? Fez um cruzamento, essa bola ia na cabeça do Rafael, mas a zaga do Figueirense tirou antes, pôs para escanteio, mais um escanteio, lado esquerdo do ataque, Emerson e Caio Melo na bola.
Quarto escanteio no jogo, o terceiro para a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na área. Bom momento para o Guarani. Emerson ficou na cobrança do esquinado. De perna canhota, faz o levantamento. Essa veio por cima. Sobe o Guarani, fez o toque de cabeça. Vem a zaga do Figueirense para fazer o corte e dar um bico na bola. Tira o perigo. Mais 4. Ela volta aqui pela direita. Vamos a 49. O toque de 45. Vem Bilu, faz cruzamento na grande área. Sobe lá no meio. Zaga do Figueirense tava lá para fazer o corte. O árbitro pega uma falta em cima do Líger. O jogo tá parado. É falta para o Figueirense no meio da grande área. 45, já passamos, vamos a 49. A Adri já falou ali, já alertou, 4 decréscimos dado pelo árbitro, o seu Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior. Cearense que tá mandando no jogo aqui, mas cuidado, viu, seu Raimundo? Cuidado, hein? Cuidado, fala muito não, trabalha melhor aí quando vai bater um papo com os atletas. O pessoal tá querendo mandar no jogo aí. Tem pressa nenhuma o Igor Gabriel. Guarani com 1 a mais, aos 42 foi expulso o Johnny Douglas. Vai repor a bola em jogo o Igor Gabriel, que não tem pressa nenhuma, hein? Bola no gramado ali, para reposição, não tem os 8 segundos. Despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito lá na frente da grande área, sobe o Felipe Augusto, desviou de cabeça, ela vai sobrando com o Justen. Já faz o domínio, camisa número 2, 46. Vem trabalhando mais uma vez o Guarani na saída, com o Sarará. Fez o passe com o Coutro. Lado esquerdo efetivo do Guarani para sair jogando a equipe do Bugre. Devolve no Sarará. Toquinho ali de um lado, outro ali. Cabela, e o Pintado colocou o João Lucas aqui mais pelo lado esquerdo, né? E o menino que entrou, Rafinha Potiguar, no meio campo para fechar aí aquele setor. Vai trabalhando o Guarani, todo fechado a 7 chaves a equipe do Figueirense. Trabalha, Sarará com ela. Vai tentando buscar um espaço lá pela esquerda com o Emerson. Toca na bola pro Luiz Miguel, vai na linha de fundo, se perde em linha de fundo. Bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Luiz Miguel não conseguiu dominar essa bola e agora o Igor Gabriel. Denis Júnior até vai tentando ali colocar a bola mais rápido para o goleiro do Figueirense cobrar, mas ele não quer saber de pressa. O Igor Gabriel que vai cobrar o tiro de meta, finzinho de primeiro tempo, 0-0. Vai ter uma enrolação nesse segundo tempo, vai ser gigantesco. Pode preparar aí, torcedor. Pode preparar aí água com açúcar para não ficar tão nervoso, aquela maracujina, né? Aquele sucão de maracujá bem reforçado. Segundo tempo vai ser nervoso, hein? Bola para fora, só arremesso manual pro Guarani. Lá pela esquerda o Emerson tá na cobrança. 47, já faz o arremesso, o Couto recebe da coxa, coloca no gramado. Rola a bola com o Rafael, de zagueiro para zagueiro ali, o papo é de zagueiro para zagueiro. Chega Giovani, tá tudo bem com ele, já tá de volta no gramado. Vem carregando a equipe do Bugre do campo de ataque. Deu um tapa na bola, Justen recebeu, dominou, voltou, Giovani recebe, meia direita, carrega a bola, inverte a jogada lá pro Couto. Deu um tapa nela, o Couto vai lá com o peito para fazer o domínio, coloca no gramado, rasteirinha com Caio Melo, pisa na bola, olha de um lado, busca de outro, encontra o zagueiro. No círculo central do gramado, o Rafael. Vai ser um jogo de xadrez o Guarani nesse segundo tempo. Daqui a pouquinho o Carlão fala, porque o Figueirense se fecha em 2 linhas ali e fica difícil o Guarani tocar a bola do meio campo pra frente, Carlão, olha lá. Até que agora, nessa última bola, o Caio Melo quase que acha o Denis Júnior ali, mas por dentro vai ficar complicado, porque o Figueirense congestiona muito. Então, a ideia, talvez, do Marcelo Fernandes para o segundo tempo, principalmente, tem que jogar pelas laterais, né? Vem com o Bilu, vem com o Justen, com o próprio Emerson também pelo lado esquerdo, o Luiz Miguel, para tentar furar esse bloqueio. Porque por dentro, além do Guarani não ter uma criatividade de meia, né, ele enfrenta dificuldade na marcação. Então, acho que pelas laterais vai ser a saída do Bugre. Toca a bola, Guarani vem pro campo de ataque, lançamento foi feito lá pelo lado esquerdo, chega por baixo o Yuri, fez o corte, ela volta lá no campo da ponta direita, na saída de bola do Felipe Augusto, perde a bola, Caio Melo recupera, já faz a finta, puxa pela meia, toca na bola, Denis Júnior, sai lá da grande área para fazer a parede, fez a parede de área aqui pela direita, boa bola pro Justi, se apresenta bem na ponta direita, pintou o cruzamento, lá na segunda trave, subiu o goleiro, Igor Gabriel. E ele cai, já levanta o braço quando o árbitro apita. Fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani. O Guarani tem 0. Figueirense também tem 0. O goleiro caiu, já pedindo a paralisação ali com o braço erguido para pedir atendimento. Aí o juiz termina o jogo, ele já levanta, tá tudo certo, acabou a partida mesmo. Final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Chega mais, Júnior Nascimento. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. 8h18, um agitado primeiro tempo no Brinco de Ouro. Guarani tá vacilando, perdeu pênalti com o Denis Júnior, agora tem um jogador a mais com a expulsão do Johnny Douglas.
ingredientes pra gente comentar aqui no Central da Bola daqui a pouco com o Carlão de Freitas. Vamos ao brinco com o Adriano Almeida para registrar nesse momento o ambiente, né? O clima. Eu vejo a torcida se manifestando, querem entender se é com jogadores, se com o Deni Júnior, se com a arbitragem, enfim. Como é que está o clima neste momento da saída dos jogadores, hein, Adriano Almeida? Muito dividido, na verdade. Uma parte da Vitalícia até tá aplaudindo a saída dos jogadores, mas aquela turma que encosta ali no lugar mais perto da saída do túnel continua xingando, esbravejando. E, de maneira geral, um brinco de ouro apreensivo, viu, Júlio? Porque esse 0-0 não reflete o que foi o primeiro tempo, com o Guarani jogando melhor, né? Então fica essa apreensão, essa ansiedade e a cobrança, obviamente, por um segundo tempo melhor. Carlão de Freitas, me deu um primeiro destaque sobre esse primeiro tempo. Até aqui, Guarani 0, Figueirense também 0, Carlão. Ô, Júlio, a gente não pode se queixar de falta de comprometimento, de luta, de entrega. Esses fatores aconteceram na primeira etapa, mas falta a qualidade, né? Falta um jogador mais cerebral no meio-campo. Os próprios laterais, né? A gente já chamava atenção. O Lucas Justo muito nervoso, errando passes, errando cruzamentos, tomou um cartão amarelo desnecessário. O Emerson Barbosa também não tem aparecido. Agora, os volantes estão aparecendo, né? Sarará, o próprio Caio Melo estão jogando, estão brigando, estão se desdobrando, o próprio Rafael Bilu aqui na frente, mas o que está atrapalhando o Guarani é a falta de qualidade, né? Porque o Deni Júnior errou um pênalti, os passes não estão saindo de uma maneira satisfatória e por isso o Guarani tem encontrado dificuldades, mas a possibilidade de abrir o marcador no segundo tempo, até pela vantagem numérica, ela existe, o Guarani tem que aproveitar. Maravilha, Carlão. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais destaques sobre esse primeiro tempo, projetando também a segunda etapa. Guarani 0, Figueirense também 0. Agora 8h20. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Guarani, Figueirense, Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Rosana Vale, deputada federal pelo PL. O PL Mulher trabalha com força e coragem pelas mulheres e pelos municípios de São Paulo. Aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, lutamos por segurança pública, habitação, infraestrutura, com obras como a Ponte dos Barreiros, o Conjunto Cantagalo, o Tancredo Neves. Queremos um Brasil mais justo, porque hoje está tudo muito caro. Que saudade do Bolsonaro. Venha para o PL Mulher, o Brasil precisa de você. PL é 22. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Figueirense, Central da Bola. Estamos de volta, 8h23, intervalo no estádio Brinco de Ouro, 0-0, Guarani Figueirense. Guarani perdeu pênalti com o Deni Júnior. Igor Gabriel acabou defendendo e aos 42 minutos do primeiro tempo, Johnny Douglas acabou sendo expulso. O Guarani está com um homem a mais neste momento
para o segundo tempo. Também temos intervalo no estádio Augusto Bauer. O Brusque vai vencendo o São Bernardo, placar de 1-0. O Brusque vai chegando à segunda colocação da Série C, hein? Vai chegando a 14 pontos, só atrás da Ponte Preta neste momento. O São Bernardo é o 7º até aqui. Aliás, Guarani e Figueirense com esse resultado seguem na zona de rebaixamento. Figueira é o 6º colocado, enquanto o Figueirense é o 17º colocado com 6 pontos. Primeiro time na degola, o Guarani é o 18º com 5 pontos. Então, resultado que não vai ajudando nenhuma das equipes. Como é que foi construído esse primeiro tempo e o que nós podemos projetar para o segundo tempo? Pautas para o comentário de Carlos Eduardo de Freitas. O comentário do jogo. A torcida está brava, Carlão. A torcida está brava, eu acho que muito mais em virtude da situação do campeonato do que propriamente a postura do Guarani no jogo de hoje, né? É um Guarani comprometido, é um Guarani que está lutando, porém, como a gente já disse na primeira participação, falta a qualidade, falta a personalidade do jogador em arriscar, em tomar a decisão correta, aliás, e isso não aconteceu. E por isso o Guarani errou demais, errou um pênalti, né? Teve um pênalti à disposição, né? E o Denis Júnior não teve ali a competência, não teve a qualidade para tirar do goleiro Igor Gabriel e ficou neste 0-0. Agora, no segundo tempo, o que pode fazer o técnico Marcelo Fernandes? Primeira coisa, eu conversaria com o Justen, né? Não sei, tá calmo, como é que tá errando demais, de repente o JP Galvão pode ser aí uma alteração. Outra situação, agora com um jogador a mais, ele poderia abrir mão de repente de um volante, colocar um jogador ali mais ofensivo, até para deixar o Caio Melo como um segundo volante, né? De repente o Isaac, vai que é a noite do Isaac, de repente, né? Até para articular com o Caio Melo, para colocar ali os jogadores de ataque numa boa situação. O Guarani vai precisar no segundo tempo de muita frieza, de muita calma, tentar jogar pelos lados com o Lucas Justen, ou se ele perder a posição, com o JP Galvão de repente, e com o Emerson pela esquerda. Senti falta do Emerson e do Luiz Miguel. Achei que eles trabalharam um pouco pelo volume, pela intensidade que o Guarani teve na primeira etapa. Faltou ali uma dobra pelo lado esquerdo, uma jogada melhor trabalhada, né, para colocar aí o Denis Júnior em boa situação. O Caio Melo tentou jogar por dentro, até com o auxílio do Giovani, mas também não foi possível, né? O Figueirense muito congestionado por aquele setor e vai congestionar ainda mais, porque se no primeiro tempo 11-11 ele jogou no erro do Guarani, imagine agora com 10-11, ou seja, vai sair na boa. Então, por isso, o Guarani vai ficar com a bola e aí a gente clama pela qualidade, pela paciência, pelo toque de bola. Não adianta ir no barulho da torcida, a gente entende a falta de paciência do torcedor bugrino, mas o torcedor vai ter que entender que o Guarani vai ter que articular, vai ter que tocar, vai ter que variar a jogada, inverter, né, para tentar fazer a jogada mais clara, a jogada mais correta para finalizar pro gol. Tá em tempo, eu acho que tem todo um segundo tempo aí pro Guarani colocar em prática uma qualidade até melhor, mais acentuada que do Figueirense, para conquistar a vitória. Agora, com muita calma, com muito equilíbrio, né, porque está com um a mais, né? Ultimamente a gente tem visto aí alguns jogadores, não sei o que passa na cabeça de alguns atletas que dão pancada, uma barbaridade, né? Vide Ferrarese contra o Náutico, o próprio menino da Ponte também, o Léo Oliveira. Então, muita calma aos marcadores do Guarani. Quem que tá com cartão? O Lucas Justen, de repente pode ser aí o jogador a ser trocado, mas muita calma, paciência e principalmente, Júlio, qualidade. Se o Guarani não tiver um toque de bola, se não tiver uma ultrapassagem, uma jogada mais elaborada, vai ser difícil furar o bloqueio do Figueirense, mesmo com esta vantagem numérica. Mas como diz aqui o nosso grande Washington Melo, né? Toda vez que ele vai abrir aqui os trabalhos no Estádio Brinco de Ouro, e se ele estiver me ouvindo, eu acredito. Então, o torcedor do Guarani tem que acreditar, porque há possibilidade sim do Guarani marcar esse tão sonhado gol e somar aí uma vitória na Série C, o que seria muito importante para a sequência do campeonato, Julião. Perfeitamente, Carlão de Freitas. Daqui a pouco a gente volta então para o segundo tempo de Guarani 0, Figueirense também 0, agora 8h27. Guarani e Figueirense.
Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua cidade e região? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e até 3% ao Fundo do Idoso. E o melhor, não custa nada. Se você é pessoa física, fique ligado. O prazo termina dia 30 de maio. Seja um leão solidário e doe a quem mais precisa. Uma iniciativa CBN Campinas. Rosana Vale, deputada federal pelo PL. O PL Mulher trabalha com força e coragem pelas mulheres e pelos municípios de São Paulo. Aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, lutamos por segurança pública, habitação, infraestrutura, com obras como a Ponte dos Barreiros, o Conjunto Cantagalo, o Tancredo Neves. Queremos um Brasil mais justo, porque hoje está tudo muito caro. Que saudade do Bolsonaro. Venha para o PL Mulher, o Brasil precisa de você. PL é 22. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Estamos de volta, agora 8h30. Daqui a pouco todo o segundo tempo de Guarani e Figueirense, 0-0 até aqui. Rapidamente, relembrando a convocação, a primeira de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Brasil! Que pega o Equador dia 5 de junho em Guayaquil, Paraguai dia 10 em São Paulo. Goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Defensores: Alexandro Flamengo, Alexandro Ribeiro do Lille, Beraldo do PSG, Carlos Augusto da Inter de Milão, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco, Wesley do Flamengo. Meio-campistas: Andréas Pereira do Fulham, Andrei Santos do Strasbourg, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, o Ederson da Atalanta e o Gerson do Flamengo. E no ataque, Antony do Betis, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, o Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e Vini Júnior do Real Madrid. Sem Neymar ainda, o Ancelotti explicou que conta com o Neymar no ciclo, mas quem ainda não está 100%, o Brasil se apresenta na próxima segunda, vai se preparar no CT do Corinthians. Aliás, segue a votação lá, hein? Segue a votação no Conselho Deliberativo do Corinthians pro impeachment de Augusto Melo, que deu uma entrevista antes, já admitindo a derrota, mas diz que vai sair de cabeça erguida, que não vai desistir de voltar ao comando do Corinthians. Devolvendo agora o comando da nossa transmissão para Carlos Capela, Carlão de Freitas e Adriano Almeida, porque vem aí o segundo tempo de Guarani e Figueirense. É a Série C, é vencer ou vencer, Guarani. Guarani e Figueirense. Muito bem, de volta, o Guarani já em campo, vai mexer duas vezes o técnico Marcelo Fernandes ali da equipe do Guarani. Figueirense está voltando também aos poucos. Aparentemente o técnico Pintado não mexe, já tem quem está entrando aí, quem vai sair da equipe do Guarani, Adriana? Tem sim, Cabela. O Guarani voltou bem antes do Figueirense, né? O Figueirense deu aquela enrolada básica, no meu relógio já passaram dos 15 minutos de intervalo. Saíram Caio Melo com a camisa 10, ele tá voltando de lesão, então é bem compreensível. Para a entrada do 20, Isaac. E quem também saiu, 9, o Denis Júnior, que perdeu pênalti no primeiro tempo, sai. Para a entrada do 18, Samuel. Muito bem. Tá aí, portanto, as substituições do técnico Marcelo Fernandes para a segunda etapa, de por enquanto 0-0 Guarani e a equipe do Figueirense, que também vai mexer de novo. O Figueirense vai mexer mais uma vez ali. Daqui a pouco a Adriana confirma. Saiu 11, Marlisson. Para a entrada do 43, Roger Felipe. Muito bem, Roger Felipe. Muito bem. Tá, e a torcida aplaude, né? Quando o Washington Melo fala a saída do Denis Júnior, o torcedor gosta, aplaude
a substituição, justamente porque o Denis Júnior perdeu o pênalti no primeiro tempo. Tá 0-0. Guarani joga com um a mais desde os 42 do primeiro tempo. Perdeu um pênalti justamente pouco antes ainda dessa expulsão do Johnny Douglas. O Guarani havia perdido um pênalti que foi cometido com um toque de mão do jogador, o Leonan. Desperdiçou a oportunidade de abrir o placar e agora joga todo o segundo tempo. Se ninguém for expulso do Guarani, joga com um a mais para cima do Figueirense. Vai começar o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Figueirense. Futebol, vamos CBN. Trabalha a bola a equipe do Guarani, comecinho de segundo tempo, o Sarará toca na bola, vem buscar o jogo ali o Giovani, pela meia direita despacha, lançamento é feito lá na ponta direita, Leonan sobe de cabeça, Sarará responde, toca na bola, mantém Guarani ali à frente da grande área, Bilu tenta um tapa na bola, era pro Samuel, chega a zaga do Figueirense para fazer o toque, volta a bola mais uma vez com a equipe do Guarani pelo lado esquerdo com o Isaac, primeira participação, primeiro toque na bola e ele joga a bola para fora de graça. Arremesso manual para a equipe do Figueirense. Carlão de Freitas, Isaac, Samuel tá em campo, Caio Melo e Denis Júnior ficaram no vestiário e o Justen continua. A gente não sabe qual a real situação física do Caio Melo. Se ele estivesse 100% fisicamente, ou se ele estiver 100% fisicamente, não seria o cara que eu tiraria. Eu tiraria um dos volantes, ou o Sarará ou o próprio Giovani, para recompor com o Caio Melo e deixar o Isaac na criação. Mas, de qualquer maneira, o Isaac para dar um toque de criatividade nessa equipe. E o Denis Júnior saiu porque, psicologicamente, ele caiu, ele se arrebentou com o pênalti desperdiçado entre o Samuel, que é a mesma característica, jogador de definição. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre. No campo de ataque só deu 1 minuto e meio. Guarani sempre no ataque, sempre no ataque. Deve ser a tônica do segundo tempo. Joga com a mais a equipe do Bugre. Sarará recebe ali pela meia esquerda. Dá um tapa na bola. Giovani com ela. Devolveu lá na direita. Bilu dominou na perna canhota. Encarou, abriu na ponta direita. Se apresenta por ali a equipe do Bugre. Cruzamento na área. Sobe Lucas Dias. Zagueirão, a sobra batida de fora para fora do gol. Um tirambaço de fora da grande área, passa à direita, goleiro fica estático. Guarani. O Igor Gabriel fica estático, a bola vai pra fora, Adriana. Pegou de primeira, muito bem na bola. Sabe quando pega na veia, como a gente costumava dizer? Foi meio isso. O Bilu que não tá se escondendo do jogo, um dos poucos do Guarani que ainda não tá sentindo toda essa pressão pelo resultado, tentou, a bola saiu, tiro de meta. 2 passados deste segundo tempo, vem Figueirense pro campo de ataque, tiro de meta batido, Sarará já despacha pro campo de ataque, Samuel corre lá para brigar com o Líger de cabeça, recua com o goleiro, pega a bola, o goleiro bota a ordem na casa do Figueira, fica com ela dominada, eu tô olhando aqui, 8 segundos, hein, já sai jogando, rapidinho lá. Domina a bola Líger, perto da canhota, despacha. Bola vai lá no lado esquerdo, por ali trabalha a chegada do Rafinha Potiguar, tenta o toque, briga pela bola, não consegue, a bola bateu, voltou, vai sobrando mais uma vez ali com a equipe do Guarani, não, o arremesso manual é para a equipe do Figueirense. 0-0, comecinho de segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Série C do Campeonato Brasileiro, é a 7ª rodada, hein? Sem pressa nenhuma o Figueirense, hein? E vai ser todo o segundo tempo desse jeito aí, ó. Todo o segundo tempo desse jeito. Vai levar ali em banho-maria a equipe do Figueirense. Despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é o Rafael. Passa por todo mundo, sobra o Andrei, goleiro, fica com ela, já abre aqui pelo lado esquerdo, o Emerson, já faz o domínio, já carrega, já tenta imprimir velocidade, tenta chegar no campo de ataque. Sarará recebe pela meia esquerda, trabalha com o Isaac, escapa da marcação, protege a bola, devolve no Sarará, faz o passe mais uma vez, vem pelo lado esquerdo com o Emerson, recebe a bola, domina, volta a bola com o Isaac pela meia esquerda, vai tabelando, vai trabalhando o Emerson, faz o domínio, devolve, Sarará, mais uma vez com ela, perto da direita, inverte a jogada, lançamento, vem pra área, Leonan, de cabeça para botar para fora, escanteio. 5º escanteio no jogo, primeiro pro segundo tempo, é para o Bugrão, Adriana. O Leonan foi na bola de segurança, o Luiz Miguel estava longe dele, mas no primeiro tempo ele já fez um pênalti, já deu um cabeceio meio que com medo de um gol contra, então agora foi na segurança, colocou para escanteio sem perigos. Rafael Bilu vai para a cobrança do escanteio. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Bilu de perto da canhota pro cruzamento, bola na área, levantamento, segundo a trave, de cabeça, o desvio foi feito, bateu nas costas do marcador, bola volta ali pelo Isaac, joga na grande área, o goleiro deu um soco nela, brigou pela bola, o Bugrão, o toque feito, a bola para fora do gol. Guarani
E tiro de meta para a equipe do Bugre e Adriana Almeida. Mais uma boa oportunidade do Guarani, mas ainda falta uma finalização que tenha qualidade. Dessa vez o Matheus Sarará é quem colocou a perna na bola, tentou de qualquer jeito, mas de qualquer jeito não tá dando certo não. Tiro de meta continua 0-0. Eu acho que esses 8 segundos devia ser também pro tiro de meta, né, cara? Que a bola sai pra, né? Ultimamente os goleiros têm exagerado, né? A cada defesa difícil, é uma cera danada, chama o departamento médico. Não é à toa que o futebol brasileiro passa por esta situação, meu caro Cabelo. Pois é. Vamos chegando a 5. Opa, toque 5 minutos marcando aqui na CBN. Trabalha a saída de bola mais uma vez com o João Lucas. A equipe do Figueirense jogou na contramão, Líger. Bola recuada, Bilu vai pra cima dele. Ele dá um tapa na bola lá pro goleiro Igor Gabriel. Chega também ali pra cima dele o Samuel, escorregou. Samuel levanta, Guarani recupera a bola ali pelo meio com o Bilu, já domina, escapa da marcação, deixa do lado curtinho o Giovani, recebeu a camisa número 8, encontrou o Luiz Miguel lá na ponta direita, encarou a marcação, xingou de um lado, de outro, preparou, chamou para dançar, zagueirão cortou, voltou com o Giovani, cruzamento, segunda trave, desvio de cabeça, espalma o goleiro! Toca na bola o Igor Gabriel, bola pra fora, escanteio que favorece a equipe do Bugre Arena. Depois do cruzamento do Luiz Miguel, o Emerson, lateral esquerdo, que nem é tão alto, mas foi ali, tentou o Igor Gabriel. Desviou para escanteio, o Bugre pressiona muito nesse momento do segundo tempo. Vem Bugrão pra cima, mais o escanteio, quinto no jogo pro Guarani. É pela esquerda, o Emerson tá na cobrança, todo mundo lá na área. Só o Justen fica no círculo central do gramado. Vai todo mundo lá pra área. Bom momento pro Guarani, autoriza o árbitro, vem cruzamento lá na segunda trave, sobe Líger de cabeça, faz o quarto, ela sobra com o Bilu, recua ali com o Justen para começar o trabalho de organização. Mais uma vez vem pelo lado esquerdo com o Emerson, encara a marcação, sassaricou de um lado, de outro, ajeitou, perna direita, inverte a jogada, lá do outro lado, de cabeça, a bola vem pelo meio, trabalhou Samuel, a bola rolada no bate-rebate. Fica todo mundo pedindo mais um toque de mão ali no meio da área. O árbitro manda seguir o jogo. Vem Justen para fazer o corte para cima do Felipe Augusto. A bola vai para fora. Arremesso é manual. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 6h40 desse segundo tempo. 7ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 e perdeu um pênalti no primeiro tempo. Figueirense 0 também para a equipe do Figueirense, Júlio. Central da bola. Bola rolando nas 3 principais divisões. Bragantino e Juventude vão empatando na Série A 0-0. Pela Série B, o Curitiba vai batendo o Criciúma por 1-0 e o Botafogo vence o CRB por 1-0. E na Série C, além de Guarani e Figueirense, bola rolando no segundo tempo. Brusque 1, São Bernardo 0. Futebol Globo CBN. 7 minutos, Carlão de Freitas. Guarani voltou diferente pro segundo tempo. Voltou diferente com uma outra postura, né? Agora o Bilu deu uma vacilada, mas a gente percebe que o Marcelo Fernandes, ele mantém ali, ele coloca o Luiz Miguel, aliás, do lado direito, e ele traz o Bilu para fazer essa dobra na criação com o Isaac, né? Deixando o Sarará e o menino Giovani como os dois volantes. Então ele forma um 4-4-2, né? Que ele coloca os dois volantes defensivos e ele coloca o Bilu e o Isaac por dentro, liberando o Luiz Miguel e o Samuel para ser o cara da conclusão. Com isso, acho que o Emerson ganha um pouco mais espaço, né? Para tentar apoiar, que é um jogador importante nesse quesito. Ele que tá com a bola dominada aqui pela esquerda, já porta o campo de ataque, vem Sarará com ela. Faz o domínio, tem marcação em cima dele, foi forte ali o Yuri, hein? Sarará sentiu, mas já vai se levantando ali, tudo bem com ele. Toca na bola, Rafael, já bota lá pela direita. Justen, rolou, curtinho, com o Luiz Miguel, tenta a finta, escapa bem na marcação, carrega, bota a velocidade, vai na linha de fundo, briga por baixo. Chega rasgando por baixo ali o Roger Felipe, a bola vai pra fora, último toque do Luiz Miguel, só tiro de meta, Adriana. Eu fiquei em dúvida, viu, do último toque aqui. A torcida ficou muito brava, o Bilu também com bandeira, que assinalou tiro de meta. 8 minutos e meio, segundo tempo, Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani, eu falei, Guarani perdeu pênalti, tá 0-0 e joga um a mais, viu? Desde os 42 da primeira etapa. Tiro de meta com o Igor Gabriel fazendo espaço ali pro campo de ataque, botou lá na frente, lançamento foi feito, passa por todo mundo, o árbitro pega uma falta em cima do Felipe Augusto, é falta pro Figueirense, ali pertinho do círculo central do gramado, que não tem pressa nenhuma, os zagueirões vão lá pra grande área, é falta pro Figueira aí, viu, Adriana? É uma falta que o Leonan já ajeita para cobrar e dá toda a pinta de que realmente vai ser uma bola parada. O Figueirense que chega pouco, mas a bola parada é sempre perigo, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma, tá ali o Leonan
botou a bola no gramado para fazer a cobrança da falta, tá todo mundo ali em cima da linha da grande área. Vem Figueirense para cima do Bugrão, 0-0 placar do jogo, 9:20. Segundo tempo de jogo, autoriza o árbitro. É cobrança de falta para a equipe do Figueirense. Leonan de perna canhota pro levantamento, vem bola para a grande área, preparou, segunda trave, desvio de cabeça para fora. Longe, só tiro de meta, Adriana. Uma tentativa por cima, né? No cabeceio dos altões zagueiros do Figueirense, a bola resvalou, foi alta demais o cruzamento. Guarani já repõe a bola. E sai jogando com o Sananá pela intermediária, faz abertura pela esquerda com o Emerson. Já bota a velocidade, vem pro campo de ataque, faz o break. Devolve, Sananá, meia esquerda, toca do lado, curtinho, com o Isaac. Recebe de volta. O camisa 5 do Guarani vai tentando organizar ali o meio campo. A bola vai com o Giovani, recua. Coutro para fazer o domínio e tocar com o Rafael. Já abre com o Justen, lá pela direita. Faz o break, levanta a cabeça, devolve no Rafael. Todo mundo no campo de ataque, só tem o Andrei no campo defensivo. Bota a bola ali pelo meio. Chega por baixo o João Lucas para fazer a roubada. Despacha no campo de ataque lá com o Felipe Augusto. Coutro com ele. Felipe Augusto com a bola. Entra na grande área. O Coutro vai acompanhando ali o Felipe Augusto. Tentava imprimir velocidade. A sobra de bola mais uma vez com a equipe do Figueirense. Vem ali pela intermediária. Vem trabalhando. Leonan tenta o passe, prefere o recuo. Para começar de novo lá com o Roger Felipe. Vem pro campo de ataque. Lançamento foi feito. Chega por baixo a zaga do Bugre para botar para fora. Vamos girar o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Figueirense também 0. Júlio. Central da bola. Série B, jogos em andamento. Curitiba vai batendo o Criciúma 1-0, mesmo placar do Botafogo, que vai derrotando o CRB. Às 9 da noite, na Arena Pantanal, tem Cuiabá contra Vila Nova. Futebol Globo CBN. Passamos de 11 minutos deste segundo tempo. O Sananá recebe ali pelo meio, já toca na bola pro Giovani, curtinho. Fez o passe com o Bilu. O Bilu é mais agudo, ele vem pra cima ali pela meia direita, encara a marcação que se aproxima dele, já bota a bola pelo lado esquerdo com o Emerson. Recebeu bem, tomou distância, preparou o levantamento, segunda trave, desvio de cabeça, pra fora do gol! Luiz Miguel ficou de frente pro gol, deu uma testada, ela passa à frente toda a meta do Igor Gabriel e vai pra fora, Adriana. O Luiz Miguel não acredita no gol que ele perdeu. A bola veio na cabeça dele, ele fez tudo certinho, cabeceou para baixo, atacou a bola, tentou tirar do goleiro, mas tirou demais, tirou do gol também e a bola foi para fora. Por isso continua 0-0. Carlão de Freitas, olha, foi quase um pênalti esse gol. É pra matar, né? É pra matar. É pra matar. O Luiz Miguel cresceu muito com essa mudança que o Marcelo Fernandes fez, né? Com o Bilu um pouco mais por dentro com o Isaac e dá liberdade pro jogador do Guarani atacar ali o corredor direito. Mas é pra fazer o gol, né? O cara que é atacante, esse gol tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Vem Guarani de novo pra cima do Figueirense. Trabalha ali pelo meio com o Coutro. Rola a bola com o Sananá. É o Bilu, vem buscar o jogo Bilu. Na perna canhota, gira ali à frente do marcador que era o Flávio. Já bota lá pela direita, a bola vem Guarani com o Giovani. Breca, levanta a cabeça, busca alguém. Encontrou não. Ele olhou pro Justo, mas tocou lá pro Marcelo Fernandes. Lá pra fora do campo, só arremesso manual pra equipe do Figueirense. Já passamos de 12:40 deste segundo tempo de jogo. 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida. Sobe de cabeça o Justen. A bola sobe, desce, vai pro campo de ataque. Bilu briga pela bola, briga também o Luiz Miguel. Ela sobra com o Bilu, faz a finta, vai programado, pede falta, o árbitro anota. É falta pro Guarani, tem pressa na cobrança. O próprio Justen tá na cobrança. Recua com o Rafael para começar de novo pro Guarani. Vem pra cima. Torcedor começa a ficar impaciente aqui no Brinco de Ouro. Vem trabalhando a equipe do Bugre, joga com a mais. Contra a equipe do Figueirense, trabalha Emerson, devolve ali com o Sarará, bota a bola mais atrás, com o Rafael, zagueiro no círculo central do campo, lá pela direita o Justen, ele recebe a bola, faz o domínio, pinta o cruzamento, vem bola na segunda trave, passa por todo mundo, vai nas mãos do goleiro Igor Gabriel, que bota a ordem na casa, sem problema nenhum, hein, Adriana Almeida? Agora o cruzamento foi muito ruim, o Igor Gabriel repôs, mas já repôs mal, o Guarani de novo vai descer pro ataque. E o Emerson falou poucas e boas. Quem cruzou foi o Justen que cruzou, cara? Marcelo Fernandes falou um monte pro Justen, né? Pois faz aquele cruzamento curvado da banana, né, Cabelo? Pois é. Vem pro ataque o Guarani, a bola passa pelo Emerson, vai em linha de fundo, tiro de meta, o goleiro vai tomar uma água, ali à frente da Adriana Almeida, ameaçou, agora ele vai passar todo atrás do gol para pegar a bola lá do outro lado. Que beleza, hein, Adriana?
Aquela enrolação básica, né? Mas eu tô gostando da torcida do Guarani, que tá apoiando mais nesse segundo tempo, também sentindo um bom momento de muito ataque, muito ofensivo do Guarani. Reservas do Guarani em aquecimento, mas eu acho que por enquanto ninguém muda, não. O Guarani tá num bom momento, joga com a mais, tá dominando a partida, tá tendo oportunidade, mas como disse o Carlão, tem que matar o jogo. Sai jogando o Líger com ela para fazer o domínio com o Leonan, lá pela direita o Leonan já bota no campo de ataque, vem carregando, vem descendo, chega por baixo, Justen, roubada de bola, ela sobra ali pela intermediária, vai tocando a bola, a equipe do Bugre vai chegar no campo de ataque, era ali a tabelinha, né? Chegava ali para fazer a tabelinha o Samuel, que estava aqui no meio campo, a bola foi desviada, foi para fora, arremesso manual para o Guarani, já cobrado, trabalha com Sarará pela meia esquerda, na perna direita encontra o Giovani, Sarará e Giovani, todas as bolas, saída de bola, passa pelo Sarará e pelo Giovani, vai no campo de ataque o Justo, devolve, Giovani, meia direita, olha para a grande área, não tem ninguém lá no meio, livre ninguém, ele encontra o Bilu, encara a marcação, toca na frente, Justo, dá uma penteada na bola, busca o espaço, procura alguém, carrega da linha de fundo, chegou por baixo o toque, mas o toque foi do Justen, ele reclama, calma Justen, já tem amarelo, arremesso manual para a equipe do Figueirense, e o árbitro vai lá, chamar a atenção lá dos que estão aquecendo ali, me parece do Gandula, da equipe, dos jogadores do Guarani que estão no aquecimento, né, Adriana? Tô de olho em vocês, foi o que disse o árbitro para os reservas do Guarani que estão aquecendo muito perto aqui da linha lateral, e aí ficou aquela polêmica, lateral para quem, os reservas do Guarani reclamaram. Vai sobrar cartão se os reservas não se comportarem por aqui. Figueirense na roubada de bola, bota no campo de ataque em velocidade, desce lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando o Felipe Augusto, invadiu a área, bola rolada para trás, chega a zaga, ela sobrou à frente da grande área, preparou, bateu, desvio para fora do gol! A chegada ali do Rafinha Potiguar na frente da grande área. Primeiro cruzamento veio para trás, a zaga do Guarani corta, ela sobra com o Potiguar, ele bate, teve corte, bola para fora. Ufa, é só escanteio, Adriano Almeida. É inadmissível um time que joga com um jogador a mais tomar um contra-ataque desse tamanho. O Felipe Augusto escapou e o Lucas Justen tomou um tapa, sei lá o que, ficou aqui parado no campo de ataque sem ninguém cobrir ele na marcação. Aí o Figueirense vai fazer gol com um jogador a menos mesmo. Escanteio pro Figueira. É lá pelo lado esquerdo, segundo jogo para a equipe do Figueirense. Se ajeita lá para fazer a cobrança. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, tá autorizada a cobrança, pintou o levantamento, segunda trave, Andrei, deu um soco na bola, tira o perigo da grande área, briga por ela, toca a bola no jogador do... pra mim tocou no jogador do Figueirense, foi na cara do Bandeira, o senhor Yuri Rodrigues Cunha, o cearense, bateu no joelho do... e chegava ali do lance, era o Roger Felipe. Bate no joelho dele, vai pra fora. A 2 metros do Bandeira, ele dá escanteio, Carlão. Pelo menos daqui, ela nitidamente pega no jogador do Figueirense. Não sei se teve algum toque oculto aí, né? Alguma coisa misteriosa. Espírito ali pra bater na bola, hein? Que coisa, hein? Escanteio pra equipe do Figueirense, pintou o cruzamento, bola vem viva ali bem rasteirinha, briga por ela, sobra de bola com o Figueirense, João Lucas preparou, bateu de fora, bateu na zaga, ela volta ali com o Leonan, faz abertura lá pelo lado esquerdo, tenta o toque, chega por baixo ali brigando pela bola, Rafinha Potiguar, último toque do jogador Bugrino, bola vai pra fora, cresce o Figueirense nesse momento, hein? Cresce o Figueirense. Ô Cabela, e a Adriana chamava atenção pro tamanho do contragolpe, outra coisa imperdoável, a segunda bola ter ficado com o jogador do Figueirense, o Figueirense com um jogador a menos, um contragolpe monstro e com mais jogadores de ataque contra os de defesa do Guarani. E vem de novo lá pelo lado esquerdo trabalhando. O Leonan toca na bola, Potiguar fica com ela, recua esquisito ali pro Roger Felipe. Aí o Guarani adianta a marcação, bola recuada, mal recuada pro goleiro Igor Gabriel. Ele sai da grande área, rola a bola pelo lado esquerdo com o Lucas Dias. Dando espaço pro ataque, deu contragolpe mais uma vez pra equipe do Figueirense. Muito forte a bola. Andrei para ficar com ela e botar ordem na casa da equipe do Guarani. Agora o Figueirense já mostrou o jeito que ele vai jogar o segundo tempo inteiro, Carlão. Ele tá bem armado na defesa, né? O Guarani voltou legal pro segundo tempo, essa jogada pelo lado direito com o Luiz Miguel, mas defensivamente o Figueirense vai tendo um bom comportamento e vai jogar no erro do Guarani como foi agora no último contragolpe. Giovani recebe lá pela meia direita, rola a bola com o Luiz Miguel na ponta direita, encara a marcação do Leonan, chamou o Leonan pra dançar, brecou, olhou, carregou pra lá, pra cá, tentou a finta, Leonan por baixo, tava lá pra fazer o corte. Escanteio, é mais um escanteio, esse é o 9º escanteio no jogo, 6º para a equipe do Guarani, Adriana. E a torcida vem junto, agora é o Giovani quem vai cobrar esse escanteio.
Mãos levantadas, jogada ensaiada. Olha o Bugre aí. Passamos de 19 minutos desse segundo tempo. Giovani na cobrança do esquinado. Vem bola pra grande área, pintou levantamento, segunda trave, desvio de cabeça. Nas mãos do goleiro. Igor Gabriel pega, faz a defesa e bota ordem na casa do Figueirense. Tem pressa na devolução, já despacha para o campo de ataque. O lançamento é pro Felipe Augusto no peito. Dominou, foi um chapelaço ali para cima do Emerson, que comete falta. O jogo tá parado, é falta. É falta que favorece a equipe do Figueirense aqui pela direita, bem à nossa frente, a 1 metro ali da lateral do campo, Adriana. É uma falta agora que o jogador do Figueirense, o Lucas Dias, reclama com o árbitro, tá ali conversando, pede um cartão que não foi aplicado. Vai vir bola aérea de novo para a área do Bugre. Yuri quem tá para cobrança. Ali o Yuri vai se ajeitando para fazer a cobrança. Vamos chegando a 20 minutos deste segundo tempo. 0-0 o placar do jogo. Mexe. Tá mexendo o Guarani. Guarani, Raí Nascimento com a camisa 19, tá no jogo. Quem sai? O 2, Lucas Justen. Sai e reclama bastante. Falta para a equipe do Figueirense, bola na grande área, segundo pau, sobe lá para fazer o toque de cabeça o Roger Felipe, ela sobra com o Leonan, vai na linha de fundo, pintou o cruzamento, vem bola na área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Quem estava lá para fazer o corte era o Samuel. O Guarani tentava o contragolpe, perde a bola, já recupera o Figueirense que vem para cima. Passamos de 20, o toque CBN já marcou 20, vem com o Yuri, vem carregando, abertura de bola pelo lado direito de ataque, chega por baixo para fazer o corte o Emerson. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Aqui no brinco, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Figueirense. 0 também pra equipe do Figueirense. Central da bola. Tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro. O John vai pra casinha. Bragantino vai derrotando o Juventude 1-0. Jogo que foi pro intervalo. E na Série C, o Brusque, agora vice-líder, vai derrotando o São Bernardo, placar de 1-0. Carlão de Freitas, Justen foi embora. A Adriana falou que ele saiu bravo e o Raí tá em campo. O Raí tá em campo. Vamos ver o posicionamento do Raí, mas pelo que me consta, tá ali, né? Como um lateral, realmente, para substituir o Justen. Justen muito mal, né, Cabela? Errou muitos passes, tomou o cartão amarelo de uma maneira desnecessária e foi substituído justamente. Até tomou o contragolpe. Eu tiraria no intervalo. Mas o Raí tá ali por dentro, né? Lá tá o 5, tá o Sarará. Sarará foi lá pra lateral direito e o Raí Nascimento vem participar da criação por dentro. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Bugre com o Emerson. Tenta o passe, perde a bola, recupera o Figueirense. Pra sair jogando pela direita o Yuri. Já despacha no ataque, o lançamento é feito lá na frente. Bosco Felipe. O Felipe Augusto, quem chega para fazer o corte é a zaga do Guarani, sobra ali com o Raí, já faz abertura com o Sarará, tá lá pela lado direito, ele vem fazendo às vezes de lateral lá no campo de ataque, já vem carregando, deixa curtinho com o Luiz Miguel, bota na frente, a bola é boa, lá pro Bilu, na linha de fundo, ajeitou na perna da canhota, pintou cruzamento na área, o desvio de cabeça, pra fora do gol! O cruzamento não foi um cruzamento, foi um passe. Foi um passe para o Isaac no meio da pequena área. A bola veio tão livre, mas tão limpa para ele, que ele fez a posição para cabecear, agachando, olhou, cabeceou, para fora, Adriana. É o outro que tirou tanto do goleiro que acabou tirando do gol também. O Isaac, que gol perdido e que cruzamento bonito do Bilu. O Guarani chega, mas na hora da finalização... Bola vai pra fora, de novo. Pode colocar na conta aí dos gols perdidos aí, viu, Carlão, isso daí, viu? Gols perdidos, né? A única defesa que eu faço do Isaac é que o passe foi tão bom, tão milimétrico, que ele veio fraco, né? Não deu pro Isaac colocar um pouco de força, mas ele tirou do goleiro, só que tirou muito, né? E a bola acabou sendo pra fora, gol perdido. Eu acho que dava tempo até dele dominar a bola pra fazer um gol. Ele agachou, né? Exatamente. Olha o Guarani, vem pro campo de ataque, teve desvio, bola pra fora. O árbitro olha, a bandeira não marca nada, o árbitro tá dando escanteio. Bandeira não deu nada. O jogador do Figueirense que vai ser substituído já desabou aqui no meio-campo. Já caiu aqui, Adriano Almeida. O Cabela, o Raí Nascimento deu um grito porque o pé dele ficou preso no gramado. Então eu acho que foi muito mais ali a sensação de que algo tinha dado ruim com o Raí Nascimento
do que uma falta violenta ou algo assim. A falta aconteceu, mas não acho que foi para cartão nem nada. Eu acho que foi muito mais um susto do Raí, que prendeu as travas no gramado, e aí a gente sabe que é perigoso para uma lesão séria, mas não foi nada não. Tudo bem com ele. O Guarani tem um mini escanteio com o Rafael Bilu. 24 minutos deste segundo tempo, o Bilu na cobrança da falta. Meio escanteio, a bola tá pertinho da linha lateral da grande área, ali na linha de fundo. É realmente um mini escanteio, exatamente, na metade, mangas curtas ali. Vem Bilu na bola, perto da esquerda, cobrou curtinho ali com o Luiz Miguel, bateu pro gol, espalma Igor Gabriel! Bota pra fora, jogada ensaiada, batida, salva o goleiro do Figueirense, Adriana. Vai enfileirando boas oportunidades o Luiz Miguel, agora o Bilu rolou, ele chutou muito bonito, mas aí o Igor Gabriel mais uma vez salvou. O chute ia no gol se não fosse o goleiro do Figueirense, e o Guarani com mais um escanteio, mas antes, uma cera daquelas, viu, Cabela? Igor Gabriel tá caído lá. Goleiro do Figueirense, caiu de novo. Se todas as vezes que ele fizer uma defesa ele cair, nós vamos embora uma meia-noite. Mas pode esperar que vai ser assim. Pois é. Se o Figueirense conseguir permanecer nesse 0-0, vai ser assim. Pois é, avisar, né, o pessoal lá do estúdio, né, que não vai ter Voz no Brasil. Nossa, desse é jeito. terrível isso, né? Não vai ter, lá na escala tava lá, não vai ter. Aí levantou o goleiro, não tá valendo nada. Não tá valendo nada. Fez a cobrança lá o Bilu, mas não tá valendo a cobrança do escanteio. Tá todo mundo lá na área de novo, hein? Vem bola pra área. Toque da Sebene já marcou 25 minutos este segundo tempo. Escanteio pro Guarani. É o 7º escanteio do jogo para o Bugrão. É lá pela direita, Bilu na cobrança de perto da canhota. Vem bola pra área, tá todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro, Bilu na cobrança. Bateu fechadinho, primeiro pau. Sobe o zagueiro pra fazer o corte. A bola vinha, tinha endereço, e o endereço era o gol, hein? Sobra de bola mais uma vez com o Bugrão. Bilu recebeu lá da ponta direita, cruzamento e perto à esquerda. Sobe pra fazer o corte. Roger Felipe. Tira, bota pra fora, arremesso é manual pra equipe do Bugre. Tem pressa ali o Bilu pra fazer a cobrança. O Sarará falou, deixa pra mim, vou lá cobrar. Deixa que eu vou cobrar. Foi lá o Sarará. Vai pra cobrança do arremesso, toma a distância. Vai jogar bola na grande área em 26 minutos desse segundo tempo. Mais um bom momento, mais uma boa chegada do Guarani. Sarará fez o arremesso, jogou na grande área, desde de cabeça, a bola tá viva, frente da área, chega por baixo. Felipe Augusto dá um bico na bola, tira o perigo. Bicão no campo de ataque, o André vai ficando com ela e nós vamos girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 20 minutos e meio, segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro, é a 7ª rodada da Série C do Brasileirão. Placar tá assim, ó. Guarani 0 com 1 a mais. Figueirense. Figueirense também não tem nada. Fala, Júlio. Central da Bola. No Parque São Jorge, conselheiros estão votando neste momento pelo impeachment de Augusto Melo. O presidente admitiu derrota e disse que não vai desistir de voltar ao comando do clube. Futebol Globo CBN. Pois é. O futebol brasileiro é uma novela, né? 27 minutos. Bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre lá pela direita. Quem vem com ela é Sarará. Já domina, inverte a jogada com o Coutro. Recebe bem ali, chuteira verde, reluzente do Coutro. Domina na perna direita, fez o passe do lado. Do lado com o Rafael, que devolve lá com o Sarará. Pela direita, mais uma vez, vem trabalhando o Bugre. Luiz Miguel recebeu, escorregou, devolveu no Sarará, porque estava sendo apertado ali na marcação. Bola volta com o Rafael, fez o passe pela meia. Isaac, vamos Isaac, acorda Isaac, vai Isaac, vamos Isaac, toca na bola pro Coutro, devolve no círculo central do gramado com o Rafael, fez o passe lá pela direita com o Bilu, já recebe, domina, encara a marcação do João Lucas, ele vem buscando espaço, tem 2 jogadores do Figueirense para entrar daqui a pouquinho, hein? Pode preparar, ele quer que a bola parar, 2 jogadores vão cair no gramado. Pode esperar, toca a bola, vem Guarani pro ataque mais uma vez, ali pela meia, trabalha, Rafael abriu, zagueirão Coutro no ataque, preparou o cruzamento. É zagueiro, né? Olha lá, caiu já caiu atenção, caiu ali, caiu o Felipe Augusto, já caiu. Vamos ver quem vai ser o próximo, hein? Quem vai ser o próximo para ganhar o Oscar? Fala, Adriana, tá mexendo o Figueirense. É o Felipe Augusto com a 90, que inclusive vai sair com a maca móvel. Miguel danado, hein? Ele tá fora para a entrada do 17, o Wellington Nem. Bem conhecido. Então o Felipe Augusto vai sair. Vamos ver a outra troca aqui. Eu tô um pouco longe da placa, mas tá saindo o 8, João Lucas, para a entrada do 10, Gabriel Santiago. Gabriel Santiago estava suspenso no último jogo, vinha sendo titular,
mas por opção do Pintado hoje vai entrar só nessa parte final do jogo. Muito bem, tá mexendo 2 vezes aí o Pintado, já mexeu 4 vezes, só pode mexer mais uma, né? Já parou 2 vezes, parou uma vez lá no primeiro tempo com a entrada do Potiguar e parou uma vez agora com a entrada desses 2 atletas aí, Wellington Nem e Gabriel Santiago em campo para a equipe do Figueirense. Tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto. Isaac não consegue domínio, perde a bola, recupera o Leonan, já bota na frente, faz lançamento. Wellington Nem já recebeu, dominou, invadiu uma área, devolveu o Leonan, põe lá na linha de fundo, vem cruzamento, desvio. Bola pra fora em escanteio que favorece a equipe do Figueirense, que veio voando pra cima do Bugre, Adriana. E com o Wellington Nem, né, que tem muita experiência no futebol, não é mais aquele jogador super veloz, mas tem os atalhos do campo, atacante que já jogou muito bem pelo Fluminense, tá em final de carreira, caminho da volta, mas ajudou a construir esse escanteio que o Figueirense vai cobrar. Todo mundo na grande área, 4º escanteio no jogo pro Figueira, vem bola pra grande área, autoriza o árbitro, bateu fechadinho, Andrei faz a defesa ali no meio da pequena área. Torcedor, com silêncio aqui no brinco agora, viu, Carlão? Ele encaixou o escanteio, né? É. Carlão, e o jogo, hein, Carlão? Deu uma esfriada agora, né? O Guarani vai tentando, trabalhando pelo lado direito. O Bilu vai fazendo uma grande partida, hein? O Bilu faz por merecer até um gol, de tanto que ele luta, que ele se desdobra. O Guarani tá em cima, Cabelo, olha aí, ó. Vem com o Emerson, recebe lado esquerdo, bateu cruzado, desvio da zaga, bola tá viva ali pela frente, toca na bola o Guarani, vai trabalhando, sobrou o Bilu lá pela esquerda, fintou, preparou, vai pintar um golaço pra fora do gol! Passa ali, canto direito alto do Igor Gabriel, vai pra fora, Adriano Almeida. Se lamenta muito o camisa 11 do Guarani, né? Sabe que já passou da hora do Bugre abrir esse placar, agora ele tentou num chute colocado, não deu certo de novo. É tiro de meta e mais um que cai ali do Figueirense. Eu acho que é o Leonan agora, hein? Pois é. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Estamos chegando a 31 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, 7ª rodada, Série C do Brasileirão, placar da CBN, assim ó. Guarani 0 com 1 a mais, perdeu pênalti. Figueirense 0 também para a equipe do Figueirense, viu, Julião? Central da bola. Terminou na Série B, vitória do Coritiba contra o Criciúma, placar de 1-0. O Botafogo amplia em Ribeirão Preto, agora Botafogo 2, CRB 0. Ô, Júlio, antes da gente começar a jornada, você deixou o destaque ali do Carlo Ancelotti, falou muito bem, é Carlo. É Carlo porque é Ancelotti. Se fosse Carlos, era Cabelo e Eduardo. Exatamente. Não, de Carlos a gente tem um monte já, né? Vamos pra algum diferente agora. Tá trocando de novo o Figueirense lá. Cada vez que troca, caiu, viu, Adriano Almeida? É assim mesmo. O Leonan, que fez o pênalti no primeiro tempo, desperdiçado pelo Denis Júnior, é quem tá fora. 22, Leonan sai pra entrada do camisa meia dúzia, Samuel. Muito bem, Samuel tá em campo na equipe. Agora temos 2 Samuéis em campo. Samuel do Figueirense, meia dúzia, e o Samuel do Guarani 18. Aliás, Samuel não tocou na bola do Guarani também, hein, Carlão? Samuel não tocou nela, hein? O Guarani, ele luta, ele tem muita disposição, mas essa jogada final, ela não está acontecendo, a não ser nos arremates do Bilu e tal, mas essa jogada pro Samuel finalizar, ela ainda não aconteceu. E é difícil, tem Líger ali e aquele Lucas Dias, são gigantes colocaram também, né? um ônibus ali, o Guarani vai ter que ter muita criatividade, por isso a participação importante do Bilu e do Isaac, que são os caras da criação, e também dos laterais, né? O Emerson e o Sarará, que é o direito, está improvisando. Emerson vem pelo lado esquerdo, tenta a bola enfiada na grande área, chega a zaga para fazer o corte na saída de bola da equipe do Figueirense. A falta está anotada, é falta do Luiz Miguel, é falta que favorece a equipe do Figueirense ali pertinho do círculo central do gramado e vai amarelar para ele, olha lá. Pintou amarelo, Dri. Luiz Miguel, camisa 7 do Guarani amarelado, no momento em que é divulgado público e ainda no brinco. 3.141. Me surpreende, o Guarani mantendo um público acima de 3.000 torcedores nessa fase terrível do time. 3.141 torcedores para uma renda de R$57 mil. Trabalha a bola, Figueirense do campo de ataque. A zaga do Guarani faz o corte, briga por ela na saída. O árbitro está pegando uma falta em cima do Raí ali pela intermediária, falta para o Guarani. 0-0, 33,5. Deixa o segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein?
0-0, Guarani tem pressa, faz a cobrança rapidinho, o Emerson devolve no Coutro, ajeita na perna direita, rola a bola com Rafael ali no círculo central do gramado, já encontra o Sarará lá pela direita, vai mexer de novo a equipe do Bugre, parece que é o João Vitor que tá lá, né, Dri? Daqui a pouco você fala pra mim, vai trabalhando mais uma vez, o Guarani no campo de ataque, Sarará pela direita, bota na frente, o lançamento é pro Bilu, escapou, vem do lance, carregou da linha de fundo, pintou cruzamento na área, Liger, fez o corte de cabeça, tentou de bicicleta, a bola bateu na zaga, volta pelo meio, pra fora do gol! Tá dando tiro de meta o árbitro. Raí tentou de bicicleta ali na entrada da grande área, Adriano Almeida. Mas nada tá dando certo. Parece que vai ser uma daquelas noites terríveis, né, pro Guarani, em que tenta e a coisa não dá certo. E mais uma mudança agora. Tá saindo o 8, Giovani, lutou muito também, mas não deu certo. Giovani tá fora para a entrada do 23, Cristiano, portanto, em campo. Tem o mesmo perfil ali, né? De longe aqui a gente olha, é o mesmo perfil do João Vitor. Eu tava falando que era o João Vitor, mas é o Cristiano. O João Vitor tá lesionado, né? E seria importante no jogo de hoje. Entra o Cristiano, o menino Giovani lutou, brigou bastante, né? Pouca criatividade, mas muita transpiração. E entra o Cristiano ali, mais um jogador ofensivo para tentar aí furar esse bloqueio do Figueirense. Vamos chegando a 35, você vai ver o toque da CBN aí de 35, tá aí, ó, 35 minutos, Guarani no ataque, trabalha, Sarará ali pela intermediária, Sarará voltou ali pelo meio, hein, toca na bola, vem pelo lado esquerdo com o Emerson, recebe, domina, levanta a cabeça, busca o passe com o Sarará de novo, pela meia esquerda, vai trabalhando Sarará com ela. Brecou, girou, tocou mais atrás com o Couto, trabalha ali com o Raí pela intermediário, 19 vai tentando carregar o Guarani lá pro campo de ataque, ele faz o break, tenta a finta, carrega, busca, dá um tapa na bola, buscava o Bilu, bola passa por ele, Liger dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 35 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo, hein? Estamos indo para a reta final de partida aqui no Brinco de Ouro. Emerson recebeu o lado esquerdo, fintou bonito, carregou, invadiu a área, bola rolada na entrada. Se estica por baixo a zaga para fazer o corte, desperdiça mais uma, o Guarani tenta sair o Figueirense jogando rapidamente. E acabou caindo ali o Roger Felipe, recebeu a falta, o jogo tá parado, Adriano Almeida. Uma falta no momento em que o jogador do Figueirense tentava puxar um contra-ataque. E olha, você falou do Carlos e eu lembro também de fazer uma correção, viu, Cabela? Eu falei que era Roger Felipe, mas é Roger Filippo, assim como Carlo. Então esse também acho que tem origem italiana. Muito bem, então é o Filippo. Isso mesmo. Roger Filippo. Vou falar assim toda vez que falar o nome dele. Né? Filippo. Aí. Falta em cima dele. Tava girando o tempo, o placar do jogo. O placar do jogo aqui no Brinco tá assim, ó. Guarani 0. Figueirense também 0. Fala, Júlio. Central da bola. Andiamo, em frente, meu caro Carlos Capela. Botafogo de Ribeirão vem vencendo o CRB 2-0 e tem bola rolando para Cuiabá e Vila Nova. Na Série A, o Bragantino tá vencendo o Juventude. 1-0, gol do John. Futebol Globo CBN. Mamaria, vem Figueirense de novo aqui pra cima do Guarani, tem falta ali pela direita, Adriana. Falta pela direita e o jogador do Figueirense que tá lá pra cobrar já pediu pra torcida vir junto. Sente o bom momento do Figueira com um jogador a menos nesse finalzinho na bola parada. Wellington Nem tá na cobrança de perto da canhota, todo mundo na grande área, torcida em pé do Figueirense, lá embaixo do placar aqui no Brinco de Ouro, tá autorizando o árbitro, Wellington Nem na cobrança, 37,5, vem pra bola fechada, segundo pau, desvio de cabeça, tá vivo ali pelo meio, toque pra fora do gol! Bola subiu o Liger lá na segunda trave, fez o cabeceio pelo meio, jogador do Guarani tentou fazer o corte, mas chegou com tudo ali. Eu acho que foi o Lucas Dias, o outro zagueiro que chegou com tudo. Quase que ele joga a bola pro fundo do gol, Adriano Almeida. Que perigo esse lance. E o Andrei ficou passeando de um lado pro outro, debaixo da trave, sem saber se saía nessa bola ou se tentava depois a defesa. Pra sorte do Guarani, ela foi pra fora. O Couto tentou o domínio no peito ali, a bola ficou viva na área, quase gol do Figueirense. Bilu já recupera a bola, já bota no campo de ataque, o lançamento é lá pro Cristiano na ponta direita, briga com o marcador, a bola vai pra fora, o árbitro, o Bandeira deu tiro de meta, olhou pro árbitro e voltou. Escanteio. Mas o Bandeira que tá do lado, a 2 metros do lance, ele deu tiro de meta, é igual o Bandeira do lado de cá. O senhor Eleutério Felipe, esse é Felipe, né? E o senhor Yuri Rodrigues.
Os dois estão a 2 metros do lance e erra o escanteio. Brincadeira isso. Escanteio pro Guarani. É o 8º no jogo, é lá pela ponta direita, vem bola pra grande área, Bilu na cobrança, levantamento, segunda trave. Podia ter deixado sair pro tiro de meta, viu, Adriana? Desse jeito aí. É, porque aí não perdia tempo, o jogo vai acabando, a torcida já impaciente. Vai ter muita vaia se esse 0 manter o placar, viu? Carlão de Freitas, meu Deus do céu, hein? O Cabelo agora é mais no desespero, né? Tem tempo para marcar o 39, gol. Então, mas agora o gol pode sair, mas vai ser no abafo, porque já virou um montuado, né? A gente percebe o Luiz Miguel como lateral direito, agora com 615 atacantes. Pode sair o gol, mas parte tática, tabela, aquilo que a gente exigia, um passe mais apurado, dificilmente vai acontecer. Bola tocada pra fora, na verdade foi chutado ali contra o banco de reservas, arremesso manual pro Guarani, já cobrado o Bilu, ajeita a bola na perna canhota, vem carregando pro campo de ataque, pintou lançamento na grande área, subiu o goleiro, Igor Gabriel, faz a defesa, Adriana. Com soberania. Agora o que me chama a atenção, o primeiro tempo, a gente falou, o Denis Júnior ficou devendo, perdeu o pênalti. Agora o Samuel, nem falamos o nome dele. Eu só falei uma hora que ele estava no meio da zaga, fez um corte ali no meio de um cruzamento de cabeça, só. Mas nada, Samuel não tá em campo. Até aqui, figura nula. A gente sabe que atacante, de repente, pode aparecer e fazer o gol. Mas até aqui, o Denis Júnior, por exemplo, participou mais que ele, né? E ele saía da área para ajudar, para vir no meio campo, buscar jogo, na lateral, tudo mais. Ele não, tá estático lá na área. E agora a bola vai lá no ataque, vai chegando lá o Lucas Dias, o Samuel vai junto dele, a bola vai pra fora, só tiro de meta e favorece a equipe do Figueirense. Girando mais uma vez, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, passamos de 40, reta final de jogo aqui no Brinco de Ouro, 7ª rodada, Série C, depois dessa, daqui mais 2 rodadas, é metade do campeonato, viu, gente? Metade do campeonato tá chegando aí, o placar aqui no Brinco hoje está assim, ó. Guarani 0. Figueirense também 0, Júlio. Central da bola. Bola rolando para Bragantino 1, Juventude 0. E na Série C, o Brusque vai derrotando o São Bernardo, placar de 1-0. O Botafogo de Ribeirão vai derrotando o CRB 2-0. E o Cuiabá faz 1-0. Christian vai para casinha, Cuiabá 1, Vila Nova 0. Mexeu o Guarani aí, né, Adriana? Mexeu. Rafael Bilu, aplaudido pela torcida, deixa o campo para a entrada de um estreante hoje, viu, Cabela? Olha, Guarani, lançamento na grande área, sobe a bandeira e era justamente o estreante que saía na cara do goleiro ali, Adriana. É o Michael. É a primeira vez que joga com a camisa do Guarani, jogador de 21 anos. E ele é atacante natural de Campinas mesmo. Boa sorte, então, para a carreira profissional do Michael. Entrou numa fogueira danada, né? Mas boa sorte para ele, né, Carlão? Não sei, não tiraria o Bilu, não. Também não. Tiraria o Samuel. Por mais que esteja, né? O Bilu tá cansado e tal, já deu alguns cruzamentos ali, até de um nível tranquilo pro goleiro Igor Gabriel fazer a defesa, mas eu não tiraria o Bilu. Foi o que se desdobrou em campo, o cara que lutou mesmo tecnicamente abaixo, né, como o time do Guarani, mas um cara que transpirou demais, brigou demais pelo time. Seria muito se eu falasse Samuel e Isaac não precisavam ter entrado em campo? O Isaac até tá tentando, o Samuel até agora, só se ele fizer um gol aqui, mas até agora um personagem nulo no jogo, porque ele calha a nossa boca, né, Cabelo? Eu tô pedindo pra que aconteça isso. Vai tocando bola mais uma vez o Figueirense da saída, chute foi feito, a bola sobra com o Sarará pelo meio do caminho aqui, lado esquerdo, meia esquerda, joga a bola com o Raí, bota a bola lá pela direita, lá do outro lado, vai trabalhando mais uma vez, cruzamento da grande área, pega o goleiro, a batida de longe, era o Luiz Miguel que estava lá na lateral direita, ficam reclamando com ele fica pé da vida também, viu, Adriana? E o Samuel também, desse cruzamento, por exemplo, ele muito longe da bola. O Igor Gabriel se consagrou no jogo até agora, né? A verdade é essa. Vai tocando a bola Guarani, 43 minutos desse segundo tempo, a bola vem ali pela intermediária com o Raí, devolve com o Rafael, já fez o passe com o Luiz Miguel lá pela direita, carrega o Guarani do campo de ataque, o Cristiano tá pedindo a bola lá na ponta direita, ele volta ali pela meia com o Raí, de lançamento, busca ali a entrada da grande área, chega por baixo a zaga para fazer o corte, vai brigando mais uma vez, o árbitro pega uma falta pro Figueirense, Dri. Falta no meio-campo envolvendo o Wellington Nem agora e o Figueirense sem pressa nenhuma, bola parada lá.
É o Samuel, atacante do Guarani, quem tem que ir lá buscar a bola para fazer o jogo andar de novo. Vamos ver quanto que vai ser de acréscimo. O goleiro tava tomando água de novo. Mas como toma água esse goleiro tal do Igor? Nem eu que narro o jogo não tomo tanta água assim, gente. Só a água, hein? O cooler ali tá cheio. Olha lá o cooler do lado da trave. É verdade. Deu até água na boca, viu, Dri? Sede, aliás. Meu Deus do céu, hein? Olha lá. Deu gatilho. Pois é. E não tá frio hoje, tá bom. O tempo tá gostoso, o clima tá bom. 44. Trabalha mais uma vez o Bugrão, vem com o Luiz Miguel, rola a bola com o Cristiano lá pela ponta direita, marcação pra cima dele do Samuel. Volta, Samuel do Figueirense, viu, gente? Toca a bola ali pelo meio com o Rafael, devolve com o Coutro. Aluga meio campo, Guarani vem pra cima, finalzinho de jogo. Torcedor ainda tem esperança de um golzinho pra somar 3 pontos. O Guarani toca na bola, lançamento foi feito. Sobe a zaga para fazer o corte, para sair jogando. Wellington Nin faz a finta no primeiro lance, ela sobra com o Sarará, já devolve lá pela direita, trabalha a chegada, campo de ataque com o Cristiano. Wellington Nin foi para cima dele, na verdade não foi o Nen ali não, foi a marcação ali para cima do Samuel. Wellington Nin chega agora na bola e recebe falta do Rafael para cima do Wellington Nin, quase 45, hein? Vai subir a placa daqui a pouquinho dos acréscimos deste segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. O Roger Felippo tá ali, ó, para a cobrança da falta, sem pressa nenhuma, é que ele quer esperar para ver quanto vai ser de acréscimo. Todos nós queremos. Vamos dar uma olhadinha lá, Adriana. Olha lá, vai subir a placa. 5. Vamos a 50 nesse segundo tempo. Bola chega com o Andrei, já sai jogando com o Couto. O Andrei manda todo mundo pra frente. Vambora, gente, vambora. 45 passados, toque CBN tá marcando. Vamos a 50. Trabalha, chegada, Michael tenta o toque pelo meio. Chega o zagueiro pra fazer o corte. Sombra de bola ali pela saída de bola com o Potiguar. Ele vem carregando pro campo de ataque, escapa da marcação. Venga por baixo. A briga foi feita. O Michael chega no lance, faz a break, tenta o toque por baixo. A briga pela bola. Ficaram caídos 2 jogadores, um do Guarani e um do Figueirense, mas tá tudo bem com ambos. Vai tocando a bola o Guarani, vai trabalhando. Emerson, aqui pela esquerda, rola do lado com o Sarará. 45 minutos e 40. Ela pela direita vai tocando a bola mais uma vez, vai chegando com o Luiz Miguel. Ele encarou a marcação, brecou, abriu o Cristiano, recebeu lá pela direita, devolveu no Luiz Miguel. Na meia, tenta a devolução, tentou o passe ali atrás da zaga. Bola bateu no marcador, voltou com o Luiz Miguel. Vai adiantando a marcação a equipe do Figueirense. Luiz Miguel vai tentando arrumar espaço para fazer o toque. A bola volta ali atrás para começar de novo no sistema defensivo da equipe do Guarani. O zagueirão Rafael já tá lá na área, hein? Sarará toca a bola na área, cruzamento foi feito, sobe o zagueiro, a bola vai sobrando ali à frente da grande área, sai jogando mais uma vez o Yuri, toca na bola, fez o passe do lado, mais uma vez lá pela esquerda para a saída do Samuel, bola foi para fora, arremesso é manual pro Guarani. Carlão de Freitas, o Rafael já abandonou a zaga e tá lá de centroavante. É, aquela loucura que a gente falou, pode sair o gol, mas agora virou bagunça, virou rachão, né? Virou aquela pelada de domingo, de repente pode dar certo, uma bola aérea, um pênalti cavado aí, mas taticamente o jogo já foi há muito tempo. E o Guarani não deu um cruzamento certo nesse jogo. E até por isso o Samuel é uma figura nula, pelo menos até aqui. Sai jogando o arremesso, Manuel Guarani vem com ela, sobra de bola, Cristiano bateu, explodiu na zaga, chega a zaga, dá um bico na bola, sobe lá em cima, o Raí tenta o toque, ela sobra com o Luiz Miguel, devolve do Sarará, deu um tapa por Coutro, tá ali no círculo central do gramado, ele já fez o passe pela esquerda com o Emerson, 47, vai vir o toque CBN, 47, Michael recebe na ponta canhota, encara a marcação do Yuri, chamou pra dançar, sassaricou pra lá, pra cá, brecou, olhou, buscou, foi na linha de fundo, saiu com bola e tudo. Só tiro de meta para a equipe do Figueirense. 47. Passamos de 47. Ele pede desculpa pro Emerson, que estava logo atrás ali. O Emerson fala, tudo bem, beleza, vale. Para não perder a amizade, né, Carol? É para não perder a amizade, né? Nossa, essa jogada foi terrível. Terrível. Pois é. Aí já é o nervosismo, né? A ansiedade, mas essa jogada foi terrível. 0-0. Guarani joga com um a mais desde os 42. Torcida perdeu a paciência, hein? Torcida perdeu a paciência, hein? Agora canta vergonha aqui no Brinco de Ouro. Bola com o Coutro, na perna da canhota, despacha pro ataque, lançamento foi feito. Sobe Yuri de cabeça, escora. Vem brigando aqui o Isaac, não achou a bola. Ela sobrou com o Lucas Dias. Tem velocidade, o zagueirão bota na frente, vai carregando, vai brigando. Saiu na cara do goleiro, bateu pra fora do gol! Ele choca o gramado, perdeu o gol mais feito do jogo para a equipe do Figueirense, Adriana Almeida. A melhor chance do jogo é do time que defendeu um pênalti, que jogou com um jogador a menos por mais de uma hora e que se defendeu até agora e joga fora de casa.
Quase o Figueirense vence esse jogo. E gol de zagueiro, Lucas Dias foi lá pra cima, Luiz Miguel soprou lá pela direita, perna canhota, batida pra fora do gol. Só tiro de meta mais uma vez ali pro Igor Gabriel repor a bola em jogo. Já passamos de 48,5. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro, 0-0. Eu tava dizendo o seguinte, o Guarani joga com um a mais desde os 42 do primeiro tempo. Teve um pênalti na primeira etapa. Acabou desperdiçando a penalidade. Ou seja, a vitória, o jogo, né? O jogo se apresentou para o Guarani vencer e o Guarani não soube aproveitar. Né? Teve uma penalidade num erro individual do zagueiro do Figueirense. O Figueirense jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos e o Guarani até aqui não está sabendo aproveitar esta superioridade, a oportunidade que teve para ganhar o jogo e sair desta má fase. Vem Figueirense por câmera, ataque o Maicon por baixo, estava lá para fazer o corte, já passamos de 49. Já passamos de 49, o Maicon adiantou demais a bola, perdeu mais uma vez. O jogador entrou numa fria danada, estreia dele em campo, 21 anos, fez 2 jogadas péssimas até aqui. Bola vem para o campo de ataque, lançamento foi feito. Evita a saída ali na ponta direita o Potiguar. A bola vai pela linha de fundo, só tiro de meta, favorece o Guarani. Tem pressa. Deve dar mais um de acréscimo, o árbitro ou não, hein? Acho que não, vai terminar o jogo, 49,50, tiro de meta batido, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro, sob vaias da torcida bugrina. Guarani 0. Figueirense também 0. Opa! Júlio Nascimento chega mais. Central da Bola. 9h24. Olha o som do Brinco de Ouro nesse momento. Vergonha, time sem vergonha. É preciso falar muito além disso. É o sintoma principal da torcida do Guarani neste momento e aumenta a contagem. 45 rodadas desde o início da Série B, 43 de zona de rebaixamento. E agora uma preocupação que fica cada vez mais real. O Guarani luta para não cair para a Série D. Sim, o Guarani, o campeão brasileiro de 78, luta neste momento para não cair à Série D do Campeonato Brasileiro. Realmente a torcida no seu lugar de razão. Uma campanha vergonhosa até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem está acompanhando a saída dos jogadores, acho difícil alguém falar, mas seria interessante, Adriana Almeida. Eu também acho difícil, viu? Quase metade do elenco do Guarani já saiu, alguns até olharam aqui pra gente, pediram desculpas. Voou uma pedra muito perto de mim, mas o Emerson vai falar. Cara, infelizmente a gente tá sujeito a isso, né? A gente jogando dentro de casa, a gente tinha que impor nosso jogo, tinha que fazer o resultado, infelizmente não veio, a gente tem que assumir, né? Isso é normal, infelizmente faz parte do futebol. O que faltou hoje, Emerson? Cara, é difícil falar. O futebol é vitória, a gente não conseguiu ganhar. A gente tentou imprimir, a gente fez uma linha de 3 ali, empurrou o time pra frente, a gente jogou pra frente, mas infelizmente não conseguimos efetivar em gol. Emerson, falta confiança no time pra criar jogadas e conseguir um gol? Cara, acredito que não. A gente tá trabalhando pra caramba, a gente tem confiança no nosso trabalho, só que infelizmente o resultado não tá vindo. E isso gera esse desgaste, mas eu acredito, tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. Tá aí o Emerson, lateral esquerdo do Guarani. E realmente tá caindo pedra aqui, eu tô até com medo, porque eu comecei a usar óculos. Sai daí. Tem pedra caindo de lá da torcida. Então, assim, o torcedor também toma cuidado com o que faz, porque isso pode causar um acidente muito sério aqui. O Emerson continua falando, é o último do Guarani, deixa eu ouvir mais um trechinho aqui. Na parte de baixo da tabela, Guarani não consegue a vitória jogando dentro de casa. Agora tem um jogo complicado fora de casa contra o Retrô. Quanto os resultados em casa que o Guarani não conquista podem fazer a diferença, porque hoje o Guarani não briga na parte de cima, é na parte de baixo da tabela. Qual que é o sentimento que fica, principalmente agora, com mais um resultado negativo dentro de casa e o torcedor questionando bastante o desempenho da equipe? Cara, independente do jogo, se for dentro de casa ou fora de casa, a gente vai ter que ir pra ganhar, né? Nossa situação não tem que pensar se é dentro de casa ou fora, a gente tem que ir pra ganhar.
Esse é o Emerson, então. E eu vou sair daqui, Júlio, porque tá voando pedra daqueles torcedores mais mal educados. 2 acertaram em mim. Só que são pedras pequenas, então tá tudo ok. Vai com você daí, meu amigo. Maravilha, Adri. Não, você tem toda a razão. Tem que se proteger nesse momento, até porque o torcedor, nessas horas, né? A gente sabe que a paixão do torcedor é grande, que é difícil ser racional, mas os profissionais que estão ali trabalhando não tem nada a ver com isso, né? Inclusive, a gente torce aqui pro bem do Guarani, porque o Guarani, quando está bem, assim como todos os times da nossa região estão bem, o nosso trabalho fica em evidência. Então, também estamos insatisfeitos com o que tem sido produzido, mas não é assim que vai se resolver nada. É uma crise, Carlão de Freitas. Guarani entra em crise nesse começo de campeonato brasileiro, Carlão. Júlio, você disse algo chave, né? Eu acho que agora nós aqui de Campinas, a imprensa, o próprio torcedor do Guarani, nós temos que entender que hoje o problema do Guarani realmente é a zona do rebaixamento. Era difícil admitir isso, até pela possibilidade que o campeonato oferece de 8 equipes se classificarem, mas acho que hoje o problema maior do Guarani é tentar se livrar desta zona de rebaixamento. Conversava aqui com o Cabelo em off, a gente percebe um elenco pesado, né? Assim, eu digo emocionalmente, né? Agora na reta final disse que o jogo se apresentou para o Guarani vencer e o Guarani não soube aproveitar. O pênalti mal cobrado pelo Denis Júnior mostra o nervosismo, a falta de confiança, os erros de passes na defesa, notadamente do Lucas Justen, né? No segundo tempo, quando a situação foi se afunilando, só bolas aéreas e sem a participação efetiva do atacante, do Samuel. Sem uma criatividade, né? Sem um cara para organizar a equipe, então vai no abafa, vai de um brilhareco do Rafael Bilu, que é o cara que mais procura jogo, que é o cara que mais incomoda as defesas adversárias, ou seja, a diretoria assume que errou, né? Porque as próprias contratações que estão chegando são jogadores veteranos, jogadores mais velhos, até para tentar dar uma retaguarda para essa molecada, porque são jogadores novos, né? Jogadores jovens, com valores, com qualidade, mas que não estão suportando a pressão, a responsabilidade de defender uma camisa tão pesada como o Guarani. A prova, hoje o jogo mostrou muita coisa, principalmente essa coisa da molecada, né? Não saber aproveitar com essa carga emocional gigantesca. O Guarani perde pênalti, joga com um a mais durante todo o segundo tempo e nada de concreto aconteceu, nada de efetivo aconteceu, né? Se a gente pegar o Igor Gabriel, tudo bem, foi exigido e tal, mas não fez um milagre, né? O Cabelo falou durante todo o segundo tempo, Samuel sequer apareceu, ou seja, é um time limitado, é um time fraco e realmente, se futebol é momento, o momento do Guarani é brigar para escapar do rebaixamento à 4ª divisão do futebol nacional, Júlio Nascimento. Daqui a pouco a gente volta para votar no melhor em campo e também no pior em campo. Guarani 0, Figueirense também 0, agora 9h30. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Guarani e Figueirense. Futebol Globo CBN. O PL sabe que no nosso país a gente aprende desde criança a respeitar os mais velhos. Mas tem gente que não aprende. Grupos de associações e sindicatos embaixo do nariz do governo estão roubando os aposentados através de descontos fantasmas no Lerite. Chega de roubos. Aposentadoria é sagrada. Quem rouba não cuida. Venha para o PL, pelo respeito, pela justiça, pelos aposentados. PL é 22. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Central da Bola. Estamos de volta, Central da Bola, o pós-jogo, um jogo tenso, né? Muita tensão no Brinco de Ouro. Mais um tropeço do Guarani, empate em 0-0 contra o Figueirense, resultado que mantém os dois times na zona de rebaixamento, né? No fim das contas, é um resultado que não ajuda nem lá nem cá. Tanto o Guarani quanto o Figueira seguem entre os 4 últimos da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos então à eleição do melhor em campo? Será que tivemos alguém que se destacou em algum dos lados nessa segunda-feira? O craque do jogo. Bom, como a missão é difícil, eu vou começar pelo comentarista, né? Pra até dar uma luz aqui pra todo mundo, porque 0-0 é sempre muito complicado, Carlão de Freitas. É sempre muito complicado. Eu vou pela luta, pela entrega, pela transpiração do Rafael Bilu. Até não tiraria, mesmo nos minutos finais, o Guarani já na base do abafa, mas o Bilu poderia acrescentar em alguma coisa. Fico com ele, o camisa 11 do Bugre, Rafael Bilu. E essa foi uma das revoltas da torcida do Guarani contra o Marcelo Fernandes. Cada vez mais pressionado o técnico do Guarani. Pois é, 4 jogos, mas muito pressionado. A gente está alertando isso desde o penúltimo jogo, que existe já uma conversa para trocar de técnico dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Meu caro Carlos Cabela, quem para você foi a luz no meio desse 0-0, hein, Carlão Cabela? Bilu. É o Bilu, o cara que mais se entregou, o Carlão foi preciso, né? Bilu, o cara que mais tentou, que mais lutou, que mais brigou. Mas posso falar? Sozinho. E o Marcelo Fernandes, você falou de troca de técnico, o Marcelo Fernandes, ele entrou, acabou o jogo. Eu não sei se a Adriana pegou essa imagem. Ele entrou em campo, deixou todos os jogadores saírem para abraçar o Maicon. E acho que pediu desculpas de ter colocado ele nessa fria. Ele esperou todo mundo sair, o Maicon foi um dos últimos a sair, ele abraçou o Maicon, falou algo pra ele, pra depois sair de campo. Deve ter pedido desculpa. E acho que ele tá certo, né? Tem que pedir desculpa mesmo. Sim, porque claro. Vacilou nessa. E numa fria danada, moleque. Até porque o Marcelo Fernandes, ele sabe lidar com jogadores de base há muito tempo, né? Muito tempo de Santos. Então ele sabe, inclusive passou pelo rebaixamento, esse processo de rebaixamento na Vila Belmiro e cometeu esse tipo de erro, de colocar jovens na fogueira. Hoje foi um exemplo claro disso. Adriano Almeida já está conosco? Sim. Pois não, Dri, pra você o craque do jogo, de Guarani 0, Figueirense também 0. Eu acompanho os colegas no Rafael Bilu. Pra mim, um dos poucos jogadores do Guarani que ainda tem coragem e não se omitem nesse momento difícil. Tá tudo bem, né, Dre? Alguma lesão aí? Não, tá foi certo? tudo bem, Júlio. Acho que foi mais o susto. Como o torcedor, obviamente, não pode entrar com pedra no estádio, eles arrancam, né, aquelas lascas de pedras. E como eu tava de costas pra arquibancada e eles, na raiva, obviamente, queriam acertar o Emerson e depois outros jogadores, eu assustei um pouco, né? Achei que podia vir armamento pior por ali, mas não, foram 2 pedras muito pequenas que chegaram até mim, então até perguntei para os outros colegas jornalistas se alguém também tinha sido atingido, e no final das contas acho que fui só eu mesmo, viu? Maravilha, menos mal o relato importante da Adriana, que em algum momento nos preocupou ali, né, naquela saída de campo ali na entrevista do Emerson. Rafael Bilu, então, um dos poucos jogadores que foram isentado pela torcida do Guarani, recebe o voto de craque do jogo. Guarani 0, Figueirense também 0. Se tem melhor, tem pior também. O pior em campo. Agora eu vou inverter. Começa por você, Adriano Almeida. Quem que vacilou, não foi bem hoje de jeito nenhum? Ô, Júlio, quando eu voto em alguém assim, eu gosto de cutucar esses dirigentes que não deixam mais repórter entrar em treino, né? E eu queria saber como que Denis Júnior treina para cobrar pênalti. Porque essa cobrança, para mim, fez dele o pior jogador em campo hoje. Uma cobrança displicente, mostrou um dia jogar a bola e aí depois, para piorar tudo, chutou fraco. Se ele tivesse acertado aquele pênalti, a história do jogo, para mim, seria muito diferente. Então, e aí também não sei o critério, né? O Rafael Bilu é um jogador, para mim, hoje, com muito mais personalidade. O próprio Caio Melo, que é o dono das bolas paradas do Guarani. E aí a gente não vê treino, a gente não sabe como é que o cara tá treinando, para saber se realmente o aproveitamento dele é o melhor entre todos, ou se de repente ali na hora pegou a bola e já assumiu a responsabilidade. Mas enfim, Denis Júnior, o pior em campo. Cabela?
Tem uma lista. Nossa, eu imagino, eu também tenho um monte. Tem uma lista, mas eu tô quase mudando o nome pra troféu Isaac Nascimento. Ele faz parte da lista. Hoje o Denis Júnior, se teve um cara que teve a chance de fazer o gol que poderia ser o da vitória, foi o Denis Júnior, desperdiçou um pênalti. O jogador que desperdiça pênalti numa situação dessa é porque ele não tá em condições de estar em campo. Eu não sei se psicologicamente, se tecnicamente, mas numa situação dessa, agora ele precisa de um golzinho hoje pra somar 3 pontos. Ele desperdiçou a melhor oportunidade do jogo. Botou pra fora a bola na mão do goleiro, desperdiçou esse pênalti. Mas a lista teria, pra mim, Denis Júnior, mas a lista teria Samuel, Isaac, quem mais aqui que eu posso colocar aqui? Até mesmo o Caio Melo, porque no primeiro tempo não foi lá grande coisa. Enfim, infelizmente, o raio-x do Guarani nesse momento. Entendo perfeitamente, meu caro Carlos Cabela. E pra você, Carlão de Freitas, quem não foi bem hoje? Eu vou com o Denis Júnior, né? Realmente, eu até não gosto de fazer esse tipo de votação, porque eu acho que expõe muito o atleta, né? Mas o jogo se ofereceu, e se ofereceu principalmente pro Denis Júnior, né? Marcar o gol que seria decisivo aí pra vitória do Guarani, e ele desperdiçou no momento em que não pode errar. O Guarani não tem mais tempo de errar, e o Denis Júnior errou. Por isso, hoje ele pisou na bola e fica como o pior em campo. Maravilha, boa. Então, Denis Júnior, boa não, né? Boa, tô falando boa pro Carlão, que fez o voto aí rápido, mas péssimo pro Denis Júnior, que hoje não foi bem, um dos mais vaiados no Guarani. Carlos Cabela, grande abraço pra você, ótima volta, bom descanso, parabéns pelo trabalho, a sua parte você fez. Não faltaram chances de Ziriguidum, mas hoje a galera não tava afim, viu, Cabela? Eu acho que eu respirei umas 3 vezes, 2 pelo lado do Guarani, no pênalti aquela do Luiz Miguel, respirei pra gritar Ziriguidum, e depois no final o zagueirão lá que perdeu aquele gol, ele e o goleiro botou pra fora, também respirei ali, viu? Mas nenhum deles saíram. Um abraço, até a próxima, Julião. Maravilha, grande Cabelinha, bom descanso pra você, boa volta aí, Carlos Cabela, que transmitiu o empate do Guarani 0-0 contra o Figueirense. Daqui a pouco o professor Marcelo Fernandes vai falar, pelo menos é o que tá previsto. Já a gente escuta a palavra do técnico do Guarani, também mais de Carlão de Freitas, analisando o empate sem gols, Guarani Figueirense 0-0. Sabe que no nosso país a gente aprende desde criança a respeitar os mais velhos. Mas tem gente que não aprende. Grupos de associações e sindicatos embaixo do nariz do governo estão roubando os aposentados através de descontos fantasmas no Lerite. Chega de roubos. Aposentadoria é sagrada. Quem rouba não cuida. Venha para o PL, pelo respeito, pela justiça, pelos aposentados. PL é 22. Central da Bola. Terminou a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, então um empate do Guarani contra o Figueirense mantém o time na zona de rebaixamento. Tivemos também a vitória do Brusque contra o São Bernardo, placar de 1-0, o Brusque salta para a segunda posição da competição. Ponte Preta 16, Brusque 14, Londrina 13, Caxias 12, Maringá 12, Ituano 11, São Bernardo 11, Ipiranga 10. Esse é o G8, Guarani e Figueirense estão no Z4. Vamos ao brinco, entrevista do professor Marcelo Fernandes. Não conseguimos vencer uma partida que até com um homem a mais tentamos, acabamos o jogo com 6 atacantes, mas não conseguimos fazer o gol. E é simples, o time ganha e tem pressão, e jogador que joga no Guarani tem que estar habituado a isso, faz parte do processo. Marcelo, boa noite, Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Queria te perguntar principalmente em relação ao segundo tempo. Guarani com um jogador a mais, você realiza 2 trocas na equipe e a entrada de alguns jogadores ao longo do segundo tempo. Sim. A gente percebeu ao longo do segundo tempo muitos jogadores pelo lado direito do ataque e poucos atletas pelo lado esquerdo. Me corrija se eu estiver errado. Em alguns momentos a gente via o Emerson pelo lado esquerdo e muitos atletas, o próprio Cristiano, o Luiz Miguel, o Rafael Bilu, momentos caindo por lá e jogando por dentro em alguns momentos. Como que foi pensado esse segundo tempo com um atleta a mais, o Guarani precisando do resultado? O que você pensou e o que deu de errado para o Guarani não conquistar a vitória? O que a gente pensou foi simples, abrir o time,
colocamos 3 zagueiros atrás, não abrimos mão da linha de 4. Começamos com o Justen fixo com os outros 2 zagueiros. Adiantamos o Emerson pelo lado, adiantamos o Luiz pelo outro. Colocamos o Bilu por dentro junto com o Samuel, o Isaac vindo na frente dos 2 volantes. Foi assim que nós entramos. A trinca que teve aqui com o Cristiano depois que entrou, com o Bilu, Cristiano, Bilu e o próprio Luiz, aqui aconteceu, como também teve várias vezes lá o Isaac com o Emerson. E infelizmente a bola não entrou. A equipe tá sofrendo, a equipe é muito nova. Como vocês acabaram de falar da pressão, a equipe realmente, essa molecada sente a pressão. Não queira dizer que não, ela sente a pressão, é normal, volto a dizer, e a gente tem que trabalhar, não tem outra maneira. Tentamos de todas as maneiras furar o bloqueio do Figueirense, o Figueirense foi feliz em segurar. Tivemos grandes chances de gol, a bola não entrou, mas a ideia nossa foi abrir o time do Figueirense, a equipe tentou de todas as maneiras, não posso falar uma vírgula do pessoal aí dentro. Pessoal, eu tô na equipe, é o 5º jogo, meu. 5º jogo é o 5º ponto que eu tenho, né? Eu já usei 20 jogadores, 20 do atual elenco, 20 jogadores eu já usei. Então, assim, a gente tá tentando de todas as maneiras, sem contar os desfalques que a gente tem. Não é desculpa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, mas é um processo. A equipe precisa ser qualificada, todo mundo é visível e sabe disso. Estão chegando jogadores para dar uma qualificada no grupo, isso é importante para a Série C. Nossa média de idade é muito baixa, por tipo de campeonato difícil que é. Só que eu volto a dizer, foi o que eu falei para eles lá dentro, eu não posso falar uma vírgula contra ninguém. Esses meninos estão tentando, estão dando de tudo em treinamento, em jogos, em tudo, para tentar fazer o melhor pelo Guarani. Infelizmente hoje não aconteceu, mas eu não posso, volto a dizer, não posso falar uma vírgula de ninguém lá dentro. Marcelo, boa noite. Vladimir Catarino da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre esse processo. Isso tem sido rotineiro, infelizmente, no Guarani, né? Trocar o pneu com o carro andando, isso desde o ano passado, já vem de algum tempo. Claro, você está chegando agora, não tem responsabilidade nisso. E a grande pergunta que fica, 1/3 do campeonato já foi, né? Praticamente na sua primeira fase. Pelo que o Guarani vai brigar, né? Qual a realidade do Guarani? O que o Guarani está buscando nesse campeonato com essa pontuação nesse momento da competição? Olha, você tocou num assunto assim, a responsabilidade é minha. Quem está aqui sou eu hoje, mas lógico que as coisas são bem claras do que vem acontecendo, certo? Mas a gente está aqui trabalhando muito, a gente não deixa de trabalhar um dia sequer, então não só nós da comissão técnica que chegou, mas todos os atletas que ali estão. O Guarani briga primeiro para tirar esse incômodo das costas, quer sair dessa posição ingrata. Nós tínhamos os 3 primeiros jogos quando eu cheguei com 0 pontos, conseguimos 4 em 9 e agora o 5º em 12. E ainda não deu para ser. Hoje era um jogo crucial para nós tirar a cabeça fora desse buraco, entendeu? Os jogadores estão muito ansiosos para isso, para tirar como nós também. A gente tenta dar tranquilidade para eles. O importante primeiro, o Guarani hoje briga para sair dessa posição, entendeu? Ganhar um jogo, 2 jogos seguidos para que a gente saia e depois colocar a cabeça no lugar e conseguir, se Deus quiser, a classificação para os 8. Marcelo, boa noite. Adriana Boa noite. Almeida, Rádio CBN. Queria falar sobre o pênalti. Como é que vocês definem o cobrador no dia a dia, né, desde que você assumiu? Sim. E claramente você sacou o Denis Júnior, inclusive depois ele teve uma oportunidade de uma bola lançada, a torcida vaiou bastante. Sim. Queria que você falasse da escolha pela cobrança do pênalti e se a sua intenção foi preservar o atacante ao sacá-lo. Então, assim, o Denis Júnior trabalhou a semana inteira, ele é o primeiro cobrador da equipe, se vocês quiserem pode mostrar até a preeleição que a gente tem aí, que a gente mostra quem bate falta, quem bate pênalti, quem é o capitão, tudo é designado, tudo é mostrado em bola parada e tudo. Ele era o nosso batedor, ele tentou, não fez, não é culpa dele. Eu senti que ele estava ficou um pouco incomodado com tudo que aconteceu, a gente tinha outro centroavante, tentamos preservar ele também, não só preservar, mas também mudar a história, entendeu? Infelizmente não aconteceu, mas o Denis Júnior é um grande jogador, ele infelizmente perdeu a cobrança, mas ele tem se portado muito bem nas partidas e não é um pênalti que vai tirar a importância que ele tem pra gente no grupo. Marcelo, Vinícius Abarca teve Bandeirantes, claro que pela vantagem numérica no segundo tempo o Guarani criou mais, teve mais oportunidade, mas eu queria saber de você do primeiro tempo com 11 contra 11, se você enxergou um Guarani melhor do que o Figueirense. Assim, a proposta era clara do Figueirense, jogar em 2 linhas de 4 com 2 atacantes, né? E na hora de sair com a bola eles metiam 4 atacantes na nossa última linha. Nós sabíamos de tudo, até para deixar a saída, dar o gatilho da saída com o zagueiro da direita. Tudo foi bem executado. Só que é um jogo que eu volto a dizer, é um jogo que não adianta você ganhar no primeiro minuto
você tem que ganhar ele, ou no último minuto. Ele faz parte. O primeiro tempo foi um primeiro tempo truncado, primeiro tempo que a equipe tentou, tivemos a oportunidade do pênalti, infelizmente não aconteceu. E tudo isso cria insegurança, o pessoal fica mais ansioso para fazer as coisas. Voltamos para o segundo tempo. A equipe tentou, encaixamos, acabamos o jogo, volto a dizer, com 6 atacantes. Eu tirei o Sarará da última linha, na última troca, coloquei o Sarará para volante, coloquei o Luiz, que era atacante, que já estava quase com cãibra, para fazer os 3 zagueiros lá atrás, e colocamos gente nova na frente, o Raí por dentro, para tentar fazer com o Isaac ali para municiar tanto o Cristiano de um lado quanto o Emerson estava avançado do outro. Infelizmente não aconteceu. Boa noite, Marcelo. Boa Diego noite. Alves da IPTV. Na sua primeira resposta aqui na coletiva, você falou um pouco já sobre a questão de pressão, né, que em clubes a pergunta foi feita, né? Eu respondi a pergunta. Sim, exatamente. Você respondeu falando sobre que clubes relevantes do futebol brasileiro isso acontece. Hoje, durante a sua entrevista aqui, em vários momentos a gente escutou barulhos de rojões sendo atirados aqui perto. O quanto isso te preocupa em relação ao fato de que também você já comentou aqui do grupo ser muito jovem, né? Como é que vocês vão trabalhar especificamente com essa galera jovem? O Guarani está tentando trazer um pouco mais de experiência nessa janela que está por vir, mas como que administra essa situação com a galera que está começando agora e que está enfrentando uma situação difícil no campeonato e que está escutando protestos tão de perto como o de hoje? Eu posso dizer para vocês que eu vim de um clube que eu trabalhei 12 anos, e nesse clube eu, graças a Deus, estive lá sendo campeão da Libertadores, da Recopa, e passei por esses momentos também. Só tem uma maneira disso tudo mudar. Ali é paixão, você mostra com paixão, o torcedor está cansado de ver o Guarani assim. Eu não posso falar uma vírgula do torcedor. Eles procuraram nos ajudar, procuraram nos incentivar. E quando não acontecem as coisas, isso aí é normal. Cabe a nós fazer entender que só vai mudar com a gente dentro de campo correspondendo. O torcedor não tem um pingo de culpa. Ele está ali para torcer, para xingar, ele paga seu ingresso. E a gente está aqui para mostrar para ele um bom futebol. Infelizmente não vem acontecendo. Então o que cabe a nós para mudar esse cenário de fora é trabalhar cada vez mais, conseguir, como eu falei, 1, 2 vitórias seguidas, para que tudo isso aconteça, como você falou. Estamos tentando colocar jogadores mais experientes no grupo, que precisa, entendeu? Tá uma luta muito grande aí do pessoal de fora, o Elano, o Farney, o próprio presidente estão tentando trazer jogadores, tá uma corrida muito grande. Falta mais um jogo ainda nessa janela, antes dessa janela. Eu posso dizer que aqui, tem muito trabalho. O futebol não vai mudar para o Marcelo Fernandes, e nem para ninguém. O que tem que ser claro dizer é claro. O Guarani é uma equipe grande que não pode estar nessa situação. Agora, o que eu posso dizer também para vocês é o seguinte, que nós trabalhamos muito durante o dia. Muito, muito, muito. Volto a dizer, usei 20 jogadores desse elenco. A gente trabalha demais, a gente dá moral para esse grupo. Tivemos uma resposta na primeira partida do Botafogo. Na seguinte, não tivemos a mesma sorte que o São Bernardo, uma grande equipe. Fomos lá, arrancamos um empate com o Floresta, que é dificílimo. E hoje, infelizmente, a vitória não veio. Mas é trabalhar, não tem outra. Torcida tá na dele, a torcida tá coberta de razão, tá cansada, é paixão. Guarani, time grande. E cabe a gente trabalhar para mudar esse cenário. Marcelo, Lucas de Souza, portal Campinas Esportiva, boa noite. Boa noite. Em determinada resposta, você citou a necessidade do Guarani qualificar o elenco. Talvez além do meio de campo, setor criativo do time, quais setores do elenco atual do Guarani você sente que existe a necessidade de qualificar, de trazer para poder trazer mais competitividade para o time? Assim, obrigado você. O diagnóstico ele já foi feito na hora que eu cheguei. Sabíamos que tínhamos até o jogo do Retrô um trabalho árduo para conseguir fazer esses meninos que vinham de 3 derrotas conseguir fazer bons resultados. Eles estão se esforçando muito. Quanto à necessidade de posição A, B ou C, o Guarani está muito atento no mercado. Todas as possibilidades, independente de posições, a gente sabe que precisamos qualificar o grupo. Isso é nítido. Isso é um assunto que até partiu de vocês antes de eu estar aqui. Isso está sendo feito. Agora, essa janela sobe a partir do jogo do Itabaiana, até o Retrô, com esses jogadores que eu também tenho muita confiança neles. Volto a dizer, não tem um jogador aqui, mais ou menos, não tentando fazer o seu melhor. Todos estão tentando, todos estão dando a vida, todos estão cabisbaixo, muitos sentem por ser novos, como vocês mesmos falaram, mas isso é o que acontece hoje no Guarani. Eu cheguei, como você falou aí, o carro tocando os pneus com o carro andando. Nós chegamos nessa condição e estamos trabalhando para tirar o Guarani, independente de quem esteja aqui. Nós somos profissionais e temos que trabalhar com o elenco que nos é fornecido. Tá aí Beleza, o rapaziada? Marcelo Fernandes, Júlio Nascimento, falando bastante, né? E só um destaque final que vocês também ouviram, muitos rojões aqui
Parecia até que estava da porta para fora da sala de imprensa, muito perto. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, até o Marcelo e os repórteres até paravam um pouco para conseguir perguntarem e serem ouvidos, responder também o treinador do Guarani. Mas agora tudo já muito mais tranquilo e todo mundo indo embora em paz. É triste, né? Viver esse cenário de novo no Guarani, uma pena mesmo, mas ouvimos aí com clareza as declarações do técnico Marcelo Fernandes. Obrigado, viu, Adriana? Parabéns pelo trabalho. Volte em segurança para casa e até a próxima, Adri. Obrigada, Júlio. Sempre um prazer. Forte abraço a todos. Daqui a pouco, Carlão de Freitas com comentário do jogo de Guarani 0, Figueirense também 0. O PL sabe que no nosso país a gente aprende desde criança a respeitar os mais velhos. Mas tem gente que não aprende. Grupos de associações e sindicatos embaixo do nariz do governo estão roubando os aposentados através de descontos fantasmas no Lerite. Chega de roubos. Aposentadoria é sagrada. Quem rouba não cuida. Venha para o PL, pelo respeito, pela justiça, pelos aposentados. PL é 22. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Figueirense. Central da Bola. Estamos aqui, 9h54. Agora é hora de opinião aqui na CBN. O empate sem gols do Guarani contra o Figueirense. O comentário do jogo. Mais um tropeço. Dá pra dizer que são pontos perdidos, Carlão de Freitas? Júlio Nascimento, pontos perdidos, né? Pontos que podem ser cruciais, né, para um objetivo do Guarani. Eu acho que até o jogo fica em segundo plano, né? Porque a situação é terrível, ser um erro de estratégia dessa diretoria desde o início do ano, depois de um campeonato paulista de permanência. Será que não foi enganosa também essa permanência? Mas acho que vai muito além do campo. É um time jovem, um time sem personalidade, sem força, né? O jogo se ofereceu para o Guarani vencer, mas essa molecada, eu não vou falar qualidade, porque para quem chega para jogar num Guarani tem qualidade, mas hoje é uma molecada emocionalmente completamente fora, completamente pesada, sem força para tomar decisão, sem iniciativa, sem personalidade. Por isso o Guarani está neste momento, nesta situação. O exemplo disso, e gente, eu não tô crucificando o garoto, pelo amor de Deus, coisa que eu odeio é fazer isso, mas o menino Michael, né, Júlio? Michael. Cara, ele é o retrato desse time do Guarani. A maneira como ele entrou, atabalhoado, ansioso, desesperado, nervoso. Então, esse é o Guarani de hoje, com uma molecada que tem qualidade, quem sabe no futuro todos vão brilhar em algum clube, até no Guarani, de repente, eles podem tirar o Guarani desta situação, mas hoje eu vejo um Guarani emocionalmente um caco, em virtude desta estratégia mal feita pela diretoria. Disputar uma Série C com um elenco jovem desse jeito, é um elenco sem força, é um elenco que não suporta
carregar um fardo desse, né? Que a camisa do Guarani, ela é pesada, ela é tradicional, mas hoje esta Série C está sendo um fardo para estes garotos, então esse erro de estratégia está culminando hoje com o Guarani na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente entende a blindagem do Marcelo Fernandes com o elenco, é assim que tem que ser, é assim que se faz um líder, mas realmente o erro de estratégia na montagem desse Guarani 2025 pode custar, de repente, uma permanência do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Infelizmente, o momento do Guarani hoje é esse. É penúltimo colocado de uma terceira divisão do futebol nacional, graças ao erro de estratégia da diretoria, um erro crucial, um erro muito grave. Ainda dá tempo e a gente espera que o Guarani possa corrigir esta rota. Carlão, sempre uma honra, grande abraço, boa volta para você. Dê um abraço também, Naldo Araújo. Valeu, Julião, foi um prazer estar com você, com toda a equipe CBN, com certeza vou abraçar o Naldo aqui, uma figura exponencial da nossa equipe, graças a ele a gente fala aqui nos microfones dos 99.1. Julião, até amanhã, abraço. Maravilha, agradecendo a audiência de todos os nossos ouvintes aqui que acompanharam o Guarani Figueirense 0-0 amanhã, a partir das 11 horas da manhã, toda a repercussão dentro do CBN Esportes, trabalhos técnicos aqui da nossa jornada esportiva com o Marcelo Abreu. Grande abraço a todos, boa noite. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém.